Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Aqui quem vos fala mais uma vez, Natan, e ao meu lado, Mariá. Tudo bem, Mariá? Tudo ótimo, maravilhoso hoje. E hoje a gente tem um convidado que é uma honra pra gente ter ele aqui, né? Imensa, porque vocês não sabem de onde é que ele veio. Esse aqui é especial, inclusive a gente já gravou 2 vezes com ele para poder tentar, mas ele fez questão e nos ajudou também aqui em arranjar um espaço na agenda dele para vir para cá. Durante as férias, inclusive. Exatamente. Então hoje a gente vai falar bastante... Não, antes da gente falar o que a gente vai falar, apresenta o convidado aí, você. Ai, que honra, você vai me dar essa honra? Óbvio, vou deixar. Gente, hoje com a gente aqui, ninguém menos que Doutor Anax, Antônio Anax Falcão de Oliveira, o nosso diretor científico da LASA. Prazer imenso, Anax, ter você aqui nessa mesa com a gente. Seja muito bem-vindo. Agora é de águas internacionais essa mesa aqui, gente. Tudo bem, nossa, muito obrigado. Eu tô me sentindo meio com vergonha que vocês estão fazendo isso tão bem, assim, vocês estão muito emocionados. Tô pensando, Não, mas 5 não minutos tem você esse já jogo vai de estar cintura eu solto. fazer podcast. Não, tem sim. Você em breve... É você só já começar. até o final do episódio você já vai estar... Quem nasceu pra brilhar, meu filho? Eu só tenho um microfone na frente. Exato. E, galera, o episódio de hoje a gente vai falar bastante sobre toxicologia na indústria, a gente vai falar sobre métodos preditivos, toxicologia em sílico, tudo que acho que engloba o que a gente... Tudo que faz nosso coração bater mais forte. Tudo que a gente utiliza bastante na prática e como isso é aplicado não somente na indústria farmacêutica, mas talvez a gente vai falar um pouco de outras indústrias também. Então, antes da gente começar, eu quero dar aqueles 3 recadinhos básicos para vocês. E se inscreva no canal, isso ajuda a gente bastante a continuar com o projeto. Curte o nosso vídeo, curte os nossos episódios e também deixem alguns comentários, a gente adora interagir com vocês. Então, se vocês conseguirem fazer isso pela gente, a gente agradece demais. Isso dá uma força para o projeto e faz com que ele se mantenha e continue por muito tempo, tá bom? Levando informação e conteúdo de valor para vocês, hein? Com certeza. Então, Anax, mais uma vez, muito obrigado. A gente está muito feliz que você arranjou um tempinho na sua agenda, que você veio para o Brasil aqui e conversar com a gente. E aí eu vou começar com a nossa pergunta de sempre, contar um pouquinho da sua história, que talvez as pessoas não te conheçam. Se não conheçam, pelo amor de Deus, estão perdendo. Não, aí. talvez conheçam, mas também, talvez não sabem a sua trajetória. E a gente conhece por ser mais próximo, obviamente, mas tem muitas coisas que acho que as pessoas não vão saber. Então, até por motivos inspiracionais, e aí a Maria faz a pergunta, acho que a principal pergunta do podcast. Faça a pergunta para o Anax. Quem é o Anax na barraca do pastel? O Anax é um que pede pastel de queijo com vinagrete, não toma caldo de cana, porque uma vez eu tomei tanto caldo de cana na vida que me deu enjoo. Eu fiquei anos sem conseguir tomar caldo de cana. Traumatizou, né? Não traumatizou. Não consigo mais tomar caldo de cana, gente. Hiperglicemia de rebote. Aí é Ainda bem. hipoglicemia de rebote. Hipoglicemia de Isso, rebote. isso. Obrigada, parceiro. Não, A hiperglicemia vem quando bebe, depois o corpo bota tudo pra dentro, aí cai de uma vez. Tá certo. Aí você tem... Aula de... Nathan não faltou na aula de bioquímica. Não, jamais. Ainda mais Não, diabetes, mas aquela coisa. pegou que- trauma? Pegou trauma. Nossa senhora. Mas caldo de cana continua sendo um bom remédio para ressaca. Não, a gente troca por cachaça, tá tudo certo, não tem problema. Mas é isso, acho que para além da barraca do pastel, bem, eu sou o Anax, eu sou farmacêutico de formação, eu fiz doutorado em toxicologia no nosso amado programa de pós-graduação na Faculdade de Ciências Farmacêuticas na USP, onde a gente se conheceu, e eu vim lá de Doutor Severiano, no interior do Rio Grande do Norte. Essa é a melhor parte da história do Anax, sem sombra de dúvida. Não é não, tem várias partes boas. Não, mas- são muitas boas, mas Dr. Severiano mora no meu coração sem eu nem mesmo conhecer. E é isso, sou uma pessoa muito acadêmica, de fato, fiquei na academia por bastante tempo com muito prazer e tenho muito amor por essa fase da vida. Mas depois disso eu saí da academia de uma maneira quase que inesperada e fui parar no Axê como especialista em toxicologia. Quando eu comecei a trabalhar nesse mundo de avaliação de segurança de impurezas, e a gente começou a trabalhar mais perto. E depois de trabalhar com toxicologia no Axê, veio uma primeira reviravolta, segunda, terceira, sei lá qual reviravolta Talvez, na minha vida profissional. E eu saí do Axê para trabalhar na indústria de produtos de higiene pessoal e cosméticos, e trabalhei como toxicologista com outros mercados da América Latina para além do Brasil nessa indústria, que foi uma fase super interessante, eu diria, da minha carreira, que me abriu muito a minha perspectiva enquanto toxicologista,
por todas as questões que a gente já falou algumas vezes, da história de um produto de higiene não é um medicamento, o risco percebido é outro, o nível de exposição é outro, as substâncias são totalmente diferentes, a quantidade de informação que se gera e que se tem acesso é outra. Então, acho que isso foi super importante. E também acho que isso me expôs a toxicologia no cenário mais global, assim, para além daquilo que a gente estava habituado de batalhar diariamente na indústria farmacêutica brasileira, de fazer toxicologia. Né? Construir Exato. tudo muito do começo. Então, acho que foi uma etapa super importante da minha carreira. E depois disso veio a Lasa, de maneira quase que inesperada. Então, eu saí da indústria que produz produtos, de fato, medicamentos, cosméticos, etc., e fui para o outro lado da bancada, ou do outro lado da tela, para uma indústria de tecnologia, de fato. É isso que a Lasa é, uma indústria de tecnologia de base científica muito forte, é claro. E fui para a Lasa para liderar a área de toxicologia no departamento científico, que para mim foi uma grande honra, assim, porque acho que nós todos sempre tivemos uma admiração pela Lasa, um respeito, um carinho muito grande, e a gente sempre se impressionava com a qualidade das ferramentas, do suporte, tudo isso. E então, estar do lado de lá, liderando aquele grupo de pessoas que faziam aquilo, foi uma coisa muito gratificante para mim, mas ao mesmo tempo uma imensa responsabilidade. E, mais recentemente, na própria Lasa, eu assumi o cargo de diretor científico. Então, hoje eu sou a pessoa que lidera o departamento científico da Lasa, que tem mais ou menos 60 pessoinhas brilhantes. Tem bastante gente, hein? E é isso. Meu trabalho agora na Lasa, enquanto ainda toxicologista, é exatamente do lado de lá pensar em quais são as soluções que a indústria precisa, como é que elas precisam ser desenvolvidas, estabelecer parcerias com a indústria globalmente, com os órgãos reguladores, para ter certeza de que aquilo que a gente desenvolve vai ser aceito regulatoriamente. E de alguma forma, ditar, influenciar a direção da Lasa, né? Porque a gente tem coisas muito bem estabelecidas numa área, mas o mundo está evoluindo, a toxicologia evoluindo muito. E o meu trabalho hoje é, essencialmente, traçar esse futuro e garantir que a gente vai continuar progredindo, que a gente vai criar ferramentas novas que vão estar de acordo com o que o mundo e a ciência estão fazendo. Então, esse é mais ou menos um pouco de quem eu sou do ponto de vista profissional. Nossa, tem... Uma história bem breve, não, e porque tem muita história. tem muita história, mas tem muito ponto legal, inclusive para o futuro, que você falou, que a gente vai acabar perguntando no final aqui. O que vocês estão vendo da toxicologia para o futuro. Mas uma coisa que eu sempre comento com você e que eu sempre pergunto, que é legal de compartilhar com todo mundo aqui, é que você teve a vivência em áreas diferentes como toxicologista. Então, você teve visões diferentes de diferentes produtos, de diferentes abordagens. E hoje, quando você está na Lasa, você está do outro lado da tela, né, digamos assim, você consegue usar essas nuances que você vivenciou de diferentes áreas para implementar uma coisa diferente. Qual é a perspectiva, ou como você viu hoje, talvez o Anax de hoje, que tem uma cabeça diferente, como você viu como era a toxicologia aplicada numa indústria farmacêutica, a toxicologia aplicada numa indústria como a Kimberly, e aí, obviamente, que hoje numa área de tecnologia aí é completamente diferente mesmo, mas como que o toxicologista se coloca numa posição dentre as diferentes indústrias? Uhum. Eu acho que a toxicologia enquanto ciência ela é muito única, é multidisciplinar, e isso é verdade em qualquer indústria. Eu acho que o que muda, na verdade, é a perspectiva de como se aborda um determinado problema, de como se avalia a segurança. Porque o princípio de avaliação do risco é o mesmo, né? É uma equação de perigo e exposição. A grande diferença está exatamente nessas duas palavrinhas, porque a percepção de risco é muito diferente em relação a um medicamento, se você comparar com um cosmético ou um produto de higiene. Então, o risco percebido de um cosmético, de um produto de higiene, é muito mais baixo, a exposição é totalmente diferente, e óbvio que os benefícios também são outros. Então, na indústria de medicamentos se tolera determinados riscos porque você tem um benefício que é muito mais justificável, que é muito claro, principalmente em casos de doenças que você tem poucas opções terapêuticas, ou em situações que você tem risco de abastecimento, coisas desse tipo. Então, essa percepção do risco muda muito, apesar da equação que a gente trabalha ser exatamente a mesma. E a exposição, eu diria que é uma das grandes diferenças, porque eu já falei isso algumas vezes, né? É muito fácil medir a exposição para um medicamento, porque é uma coisa prescrita, e se não é prescrita, tem uma posologia recomendada. E isso foi baseado em muitos estudos, se conhece a farmacocinética muito bem, então você sabe quanto a pessoa vai administrar, quanto vai ser absorvido, quanto vai ser excretado e qual é a exposição real. Se você pensar num cosmético, por exemplo, a gente gera informações de exposição, mas é claro que existe uma exposição esperada, que é aquela do uso
esperado, né? indicado do produto. Existem exposições acidentais, existem exposições... Até para medicamento as pessoas são criativas, né? Imagina para cosmético. Então, você tem que pensar, por exemplo, se um shampoo é um produto que vai ter enxágue, então você vai aplicar, você tem que estimar quanto vai ficar e daquilo que vai ficar, que substâncias que podem ser absorvidas. Enquanto você pode ter um creme que vai passar na pele, uma pomada de assaduras que vai ficar lá por muito tempo, então não vai ter enxágue. Se você pensar num lenço umedecido, tem a velha história que eu sempre conto, né? Essa é muito boa. Das crianças que você faz um lenço umedecido para passar na pele, para fazer uma limpeza, uma higienização, mas, na verdade, a criança bota o lenço na boca enquanto a mãe está trocando. Então, você tem que pensar numa exposição aguda, oral, inesperada. Mas a exposição é muito divertida, de fato, na indústria, fora da indústria farmacêutica, eu diria. Você tem que ser, de alguma forma, criativo para pensar em cenários de exposição que não são óbvios. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma coisa muito bem fundamentada ao longo dos anos. Existem guias, existem documentos, existe muita pesquisa na indústria de higiene pessoal que busca estabelecer padrões de consumo de determinados produtos. E isso é revisitado constantemente com base em padrões de consumo, inclusive que têm influências culturais, porque uma pessoa na Europa consome produtos em quantidades diferentes, numa frequência diferente de um brasileiro, por exemplo. Então, tudo isso é uma coisa que eu acho que foi uma grande diferença assim, da minha percepção de atuar na indústria de cosméticos e de produtos de higiene pessoal. Eu acho que tem um outro aspecto, que, na minha função especificamente, eu também estava muito próximo da cadeia final do produto. Então, também o toxicologista é alguém que apoia as pessoas que fazem cosmetovigilância, que ajuda a processar e entender questões que acontecem no mercado já, enquanto que na indústria farmacêutica a gente está um pouco mais longe. A farmacovigilância, a gente pode ter uma interface, mas ela não é tão rotineira, digamos assim. Então, tem esse suporte no sentido... Eu acho que existe um olhar para a avaliação de segurança de uma maneira um pouco mais abrangente na indústria de cosméticos e de higiene pessoal. E o toxicologista é essa pessoa que está lá. E se a gente pensar depois, hoje, trabalhando numa indústria de tecnologia como toxicologista, eu acho que exatamente a minha experiência passada acho que foi muito me ajuda muito no meu trabalho atual, porque é muito diferente você pensar numa ferramenta sabendo onde é que ela vai ser usada, qual é o contexto, sabendo que ela é um pedaço de uma informação que vai ser contextualizada com outras coisas, sabendo quais são as perguntas que vêm à mente na hora que você está ali. Então, isso faz muita diferença. E eu acho que uma grande vantagem para mim é a possibilidade de ter um olhar também muito abrangente, assim, porque é juntar esses pedaços do que foi minha trajetória profissional em diferentes indústrias. E eu tenho um contato diário com pessoas de muitas indústrias e acho que isso é muito positivo também, porque daí eu troco muita figurinha com outros toxicologistas que estão na mesma posição que eu tive em indústrias diferentes, e isso me ajuda a expandir a minha perspectiva, porque por mais que a gente diga o ICHM7 é uma coisa muito bem estabelecida e você sabe muito bem o que você tem que fazer, mas as pessoas fazem caminhos totalmente diferentes, assim. Então, estar desse lado enquanto toxicologista também me ajuda, primeiro, a entender o que as pessoas estão falando e a pensar como é que a gente traduz isso numa ferramenta em sílico, por exemplo, que vai ser usada. Exato. Legal, isso é bem legal. Não, e ajuda a construir soluções para isso, né? Eu acho que é um dos sem grandes entender as objetivos dores, da você não LASA, constrói né? as soluções, né? Então, isso é o diferencial, com certeza. E aí, Anax, eu vou acabar fazendo duas perguntas em uma, porque as pessoas já devem estar acostumadas que eu não faço uma pergunta única. Quando você saiu da faculdade, da pós, olhando sua trajetória e tudo mais, você imaginou que você ia trabalhar você já tinha pensado em trabalhar na indústria com aquilo? Ou melhor, você conhecia o que... Foi uma coisa planejada? A Maria sempre conta aqui da história dela que ela fez a pós, inclusive, em impurezas e tudo mais. Você, eu sei que não, a sua pós, não, o seu doutorado não foi nisso, mas você já via esse potencial para trabalhar ou não? E a segunda pergunta é, você acha que na pós, na faculdade de modo geral, nós somos capacitados para esse tipo de tarefa que você desenvolveu na indústria farmacêutica de cosmético e higiene pessoal, por exemplo? Eu não vou falar da LASA, porque aí da LASA a gente já está num nível acima, que seria tecnologia e tudo mais, mas... Eu acho que... Não, na verdade, eu nunca pensei nisso. Eu acho que eu sempre assumi que eu era uma pessoa acadêmica, que ia ficar na academia, isso estava muito claro. Eu terminei o doutorado e escrevi um projeto de pós-doutorado, que eu fiquei muito feliz, inclusive, que me orgulhava muito. Você pensava em ser professor? Eu lembro dele. Eu achava que eu ia ser professor, ou que eu ia ser pesquisador, assim, pelo menos. E é uma coisa que eu gostava, não de fato, deixou de de ser, né? Não, essa é a minha pergunta posterior, calma. Mas o que aconteceu foi, eu terminei meu doutorado naquele momento em que as coisas, o apoio à pesquisa no Brasil já estava começando a balançar um pouco e parecia que a gente ia viver uma crise que, de fato, se consolidou, infelizmente. Eu estava terminando o doutorado, eu não sou de São Paulo, morava aqui, pensava, vai acabar minha bolsa, o que eu vou fazer da vida? Eu estava naquele momento de terminar de escrever a tese.
O meu paper tinha voltado, ia ser aceito, mas precisava fazer mais 2 experimentos. E aquele desespero. E no meio disso tudo, a gente recebeu um e-mail do Axê falando: a gente precisa de um toxicologista. E eu pensei assim, bem, preciso pagar minhas contas, vamos lá, vamos ver qual é que é, vou entender isso. Então, me candidatei no processo, fiz uma entrevista. E foi ali a primeira vez que eu escutei falar sobre CHM7, por exemplo. Então, não tinha a menor... Minha carreira não foi direcionada para isso, intencionalmente. E não foi uma coisa planejada de maneira alguma. Mas é aí que entra o fato, já respondendo a tua segunda pergunta, porque eu acho que nenhum programa de pós-graduação no mundo vai te capacitar para ser um toxicologista que vai avaliar impurezas ou que vai avaliar a segurança pré-clínica de um medicamento, por exemplo. Nenhum. Mas o que a gente sabe muito bem é que um programa de pós-graduação prepara a gente num método científico, faz a gente conseguir fazer perguntas, planejar experimento, interpretar resultado, criticar dados de uma maneira, né, com uma base científica muito sólida. E eu acho que é isso que a gente precisa, no fim das contas, para fazer qualquer trabalho. E um doutorado, na verdade, é uma pesquisa que é muito, muito, muito específica, né? Você vai parar numa linha de pesquisa de alguém que te aceitou, que você tem interesse, você vai pesquisar aquilo e você vai virar um super especialista naquele assunto de fato, mas muito raramente aquele assunto vai ser alguma coisa que é totalmente abrangente ou que você vai necessariamente aplicar na tua vida. Eu fico olhando assim para as pessoas que estão no meu entorno e pouquíssimas pessoas trabalham com a pesquisa de doutorado delas tem a ver com o que elas de fato fizeram. Mas é isso, a gente é treinado para saber resolver problema. E eu acho que na minha trajetória, no Axê, quando a gente trabalhava junto, a gente via essa diferença de alguém que tem uma formação acadêmica, que entende o método científico, o jeito que a pessoa aborda o problema. Então, não é sobre saber exatamente as respostas, mas é ter autonomia para buscar as respostas e fazer isso de uma maneira consistente, assim. Isso é bem individual, né? Tem pessoa que consegue se desenvolver mais nesse critério científico, tem pessoas que nem tanto, né? Eu acho que é isso, a gente acaba... O doutorado nos ajuda a aprender a resolver problemas, né? A Maria tem uma frase dessa de... A gente resolve o problema que a gente criou, né? É mais ou menos... A pós-graduação, acho que o doutorado é um pouco mais, porque é muito mais sofrido, né? Eu acho que você tem um tempo a mais para sofrer. Mas eu costumo dizer que... Uma frase de um amigo meu que virou professor na Unifesp, que era isso, né? Você planta o pepino, rega o pepino, faz ele crescer, lindo, maravilhoso, colhe o pepino... para depois não saber o que fazer com ele, porque a pós-graduação é isso, você cria o seu projeto, você cria o seu problema para tentar resolver e nem sempre você consegue resolver. Mas o que é lindo nessa trajetória toda e tudo que você vive dentro de um doutorado, principalmente, é o que o Anax trouxe para a gente. Então, é essa construção. Você, diante de um problema, o que você vai fazer? Onde é que você vai buscar? A quem você vai recorrer? Porque uma rede também é muito importante, porque não necessariamente o seu grupo de pesquisa tem todas as ferramentas para você conseguir resolver aquele problema. Enfim, eu acho que ela te dá uma base muito importante para você desbravar e aplicar em qualquer que seja o ambiente, ou o cenário, ou indústria, por exemplo. E é um trabalho de formiguinha, né? Porque você tem que aceitar, depois de um certo tempo, que a sua tese de doutorado é um pedacinho de um pedacinho, que faz parte do todo. E, assim, a ciência é uma coisa milenar. Você não está resolvendo o problema do mundo, né? Você está resolvendo um probleminha ali. Exato. Que muito provavelmente vai contribuir com um problema maior e assim por diante. Né? A gente chegou aqui porque eles tiveram muitas pequenas formiguinhas fazendo coisas que eles não entendiam muito bem onde ia parar, né? Então... E eles vão gerar um novo problema, que alguém vai vir, vai aprender, vai resolver, que vai deixar mais um gap, e um gap. Exato. Agora, óbvio, também não dá para dizer que as coisas são totalmente não conectadas, porque também na pós-graduação a gente tem disciplinas de avaliação do risco, eu estudei muito carcinogenicidade e enotoxicidade, eu venho de um laboratório que tinha uma tradição de enotoxicidade muito forte, de uma orientadora que entende muito desse assunto, e isso facilita a minha vida muito até hoje, assim, sabe? Essa coisa de, inclusive, se pensa em nitrosaminas, que começa esse freaking out de EMS não funciona para natosaminas, o que a gente faz agora? E aí você começa a pensar, nossa, estão falando de ensaio cometa, que né, você pensa que ensaio cometa está só no livro de toxicologia, mas de repente está se falando sobre ele. E então, isso de fato também me ajudou a ter uma base muito sólida que ajuda no meu trabalho atualmente. Então, não é que necessariamente o doutorado também não é só sobre a tua pesquisa, né, sobre o teu projeto. Acho que tem outras coisas. E aí eu vou entrar como eu falei, na segunda pergunta. Você tinha uma perspectiva, então... Essa não é a terceira? Essa é a terceira, desculpa. É a terceira. 15 perguntas em uma só, fica difícil quantificar. Calma, curioso é fogo, gente. Você tinha a perspectiva de ser professor e tudo mais, e você mencionou agora, você estava escrevendo uma publicação,
projetos E eu de passei um pós-doc, pouco né? por isso, eu já até comentei com você, de entender o mindset primeiro, que é o que você falou, você não necessariamente vai fazer como trabalho de vida o que você fez no doutorado. Eu consegui fazer isso por um tempo, dentro do Axê e tudo mais, e aí depois eu migrei para uma outra situação que hoje é na Spectra, onde você tem que, aos pouquinhos, ir deixando de lado, talvez, uma parte científica como antes, como um doutorado. Como foi para você sair, largar? Você é um cara que publicava bastante já na pós, e aí depois entrou para uma indústria. Você conseguiu ainda assimilar um pouco da publicação? Hoje não, porque aí hoje você, recentemente, inclusive, publicou um paper que a gente vai discutir sobre ele aqui no episódio, vai deixar o As link para vocês referências. acessarem. Como foi para você entender essa mudança de chave? Tipo, tá, então agora eu tenho que pagar minhas contas, mas eu vou trocar o lado científico que eu gostava de publicar, de gerar conhecimento, e talvez até então você não sabia, né, se ia acontecer ou não de gerar conhecimento dentro da indústria. Como é que foi essa transição para você? Eu acho que foi uma transição difícil. A verdade é que eu acho que eu saí da academia para ir para o Axê, tendo quase certeza de que eu ia voltar para a academia muito rápido, assim. Então, para mim, aquilo era uma fase de transição. Então, a princípio, eu pensei, eu vou abrir mão disso que eu sei que é a ciência que eu gosto de fazer, dessa maneira comprometida simplesmente com conhecimento, e tá tudo bem. Então, acho que eu não vivi uma crise, porque, de repente, eu descobri também, primeiro que eu achei pessoas que pensavam similares, não achei, né? A Maria já estava lá, já estava galgando esse espaço há muito tempo. Então, eu tinha interlocutores que falavam a minha língua também da academia, dentro da indústria, isso ajudou muito. Então, acho que eu não vivi uma crise, assim, eu vou sentir muita falta da academia, de fazer pesquisa, etc. Porque, de repente, eu percebi que aquilo, no fim das contas, eram muitas pesquisas acontecendo em paralelo e tinha muita pergunta interessante para se responder, tinha muitos caminhos para serem trilhados, assim. Então, acho que isso foi me suprindo de alguma forma. A gente não tinha uma super tradição de publicar, não achei. A gente acabou publicando um trabalho ainda. Sim. Eu acho que o outro lado que me ajudou muito é que eu também vim de um laboratório, de uma orientadora que, felizmente, também ela não tinha essa obsessão da publicação pela publicação. Assim, a gente publicava aquilo que era de fato relevante, importante, com muito cuidado, com muito critério. Não era quantidade, era qualidade do que se publicava, né? Sim, então eu acho que eu me beneficiei de, na minha formação, ter aprendido a não me deixar iludir por essa coisa de números, de fator de impacto, de fator H e etc. Então, isso me ajudou muito na minha vida até hoje, porque eu também... Inclusive, hoje, na LASA, essa é a nossa ideia. A gente publica aquilo que é importante. A gente não vai publicar por publicar. Não existe medida de X papers, nem meta, nem nada. O que é importante, o que faz sentido, a gente publica. E acho que esse é o lugar que eu gostaria de estar. Assim. E, olhando para trás, talvez hoje eu teria dificuldade de sobreviver na academia sob uma pressão de... Você mede o quão produtivo você é por quanto que você publica. A produtividade é paper, né? E fator de impacto e tudo mais. Eu acho que isso hoje me causaria uma dor que... Eu não abriria mão do que eu acredito, eu não acho que eu ia entrar no jogo de publicar por publicar, e eu não sei o quanto que isso me faria sobreviver assim no meio acadêmico. Porque também tem o outro lado, para fazer pesquisa você precisa de financiamento, e o financiamento é dado para aqueles que são taxados como mais produtivos, enfim, não necessariamente o peso do valor da tua pergunta científica está lá, mas ele não é uma coisa suficiente assim para se dizer. E o tipo de ciência, né, que você tá, a área de ciência que você tá, pode ser uma área que tenha um fator de impacto muito maior do que outro, mas não deixa de ser melhor ou pior, né? Exato. E isso acontece bastante. Então, eu acho que eu fui feliz nesse aspecto, assim. Acho que tive uma transição que não foi difícil, eu acho. Rapidamente eu enxerguei o potencial e o valor, e aquilo me nutria também, acho que no nível pessoal, assim. E, ao mesmo tempo, aconteceu de um jeito que hoje eu acho que estou confortável, sabe? O trabalho é interessante, e o que é interessante a gente publica, e a publicação é uma coisa que está lá, é um artefato, é disso que a gente... É isso que a gente usa como base para qualquer coisa que a gente escreve, né? Tem um método robusto por trás disso, tem uma revisão por pares, é bom fazer isso. Mas acho que tem outras coisas também, não é só sobre publicar. Bom, acho que a gente falou de muitas coisas, né? E eu acho que para a gente encerrar essa questão da formação e da comparação e com academia e indústria, eu acho legal a gente deixar alguns pontos, assim. Então, por exemplo, a academia ela é uma ótima preparação para você encarar o mercado de trabalho, apesar de não te preparar para a parte corporativa da coisa, né? Mas que, gente, só entrando lá e vivendo aquilo para você ir se adaptando. É claro que você precisa pegar o seu conhecimento, que é o que vai em primeiro na hora que você entra,
E aí, a parte de relacionamento e de crescimento da carreira e etc., a gente precisa ser flexível e precisa entender o jogo, né, de cada uma das corporações para você ir se adaptando e construindo a sua própria carreira. Eu sempre costumo dizer que nós somos responsáveis pelas nossas carreiras, né? Então, faça dela o que você quiser. Só que tenha sempre essa visão e essa leitura de que você precisa se adaptar em todos os lugares. Eu acho que o Anax é um exemplo vivo, né, de sair do interior do Rio Grande do Norte, vir encarar São Paulo, né, ter dado uma pisadinha em Guarulhos, né, entrando dentro do meio acadêmico, entrando dentro da indústria farmacêutica, que é um ambiente que, para um acadêmico, acho que todos nós vivemos isso, né? A academia tem uma vivência, um dia a dia que é muito peculiar dela. E a hora que você entra no meio corporativo, você tem toda uma adaptação ali para enfrentar. E ainda depois ele sai de uma nacional, ele vai para uma multinacional de bens de consumo e etc. E agora ele atravessa o oceano e vai parar na LASA, numa empresa de tecnologia, num outro país, numa cultura completamente diferente. Então, existe alguma dica que você pode dar assim, para as pessoas? Que você disse muito bem, né? Você não teve nenhum grande choque, porque acabou que você entendeu que você conseguia praticar a pesquisa nesses diversos ambientes, né? E culminar com publicações que não necessariamente são obrigatórias, mas que fazem sentido. Tem alguma... sei lá, algumas... É óbvio que nenhuma fórmula mágica, né, pessoal? Não existe. Mas, assim, alguma recomendação, assim... Eu acho que tem uma coisa que é minha, assim, naturalmente eu sou muito curioso e eu também tenho, eu acho que eu me adapto com facilidade às coisas. Então, e o que ajuda muito, né? Porque você pode ser curioso, mas ter dificuldade de mudar e aí depois você é curioso, mas fica lá travado. Então, acho que tem uma coisa da minha personalidade que ajuda e que faz sentido nessa minha trajetória. Talvez não necessariamente as pessoas tenham que sair mudando por aí. Largar o que estão fazendo. Mudando tão radicalmente, assim, né? Mas eu acho que uma coisa que me ajuda muito é a capacidade de observar, assim. Eu gosto muito de, primeiro, chegar nos lugares e ficar quieto e olhar como é que as coisas acontecem. Estabelecer relações, eu acho que é super importante, porque depois é isso que, no final das contas, é nas pessoas que a gente se apoia e é com elas que a gente trabalha. Então, eu acho que a coisa de observar como é que as coisas funcionam e para depois começar a fazer, sabe? Eu não gosto de chegar no lugar e chegar... Respeita, né? Entra, dá uma respeitada, Exato. Olha, e aí você começa a colocar Exato. Cada lugar tem uma história, tem um jeito de fazer. As pessoas estão ali há muito tempo, elas construíram aquilo. Não dá para você chegar no lugar e dizer, olha, essa é a minha experiência. Tá tudo errado. Eu não podia chegar no Axé e dizer na USP a gente fazia assim, sabe? Eu tenho uma certa aversão às pessoas que chegam falando isso, assim. Entendo, mas eu não acho que é uma coisa que eu gosto. E... é isso, eu acho que esse respeito por como as coisas acontecem, essa observação, e depois saber como é que você se coloca, saber como é que a tua experiência pode agregar ali, ajuda muito. Porque depois as pessoas te escutam, as pessoas entendem o valor, e as pessoas entendem que você não está chegando porque você quer fazer uma revolução, ou porque você quer dizer que elas estão fazendo errado, e depois você se dissolve e você faz parte do conjunto. Assim. Acho que isso me ajudou muito, e eu acho que foi uma estratégia que eu usei naturalmente em todos os lugares por onde eu passei. Então, eu cheguei na Kimberly e foi muito claro, disse, olha, essa não é a minha experiência, não sei fazer análise desse tipo de produto, eu preciso aprender. E é isso, você se abre, você... E ser muito sincero com o que você está vivendo, né? Exato. Eu acho que a sinceridade é muito importante também, gente, porque não é porque a gente veio da academia, que somos todos doutores, que a gente sabe tudo. Não é sobre isso, né? É sobre você entender que existe um problema ali, que não necessariamente você tem a resposta imediata, mas que provavelmente, pela sua formação, inclusive, você vai saber onde procurar. Exato. E aí tem outra coisa que é estudar, né? Porque também não é só... Não é lindo, assim, tipo, saí, de repente eu aprendi a fazer tudo. Não, eu gastei muito tempo lendo muitas coisas novas, aprendendo quantas camadas tem uma fralda e por que elas estão ali. Que tem um sentido. Para depois entender como é que uma substância vai sair de uma determinada camada, se dissolver na urina e pode ser um risco ou não. Então tem esse aspecto. Eu acho que as minhas 2 dicas seriam saber observar, silenciar e saber a hora certa de se colocar e depois fazer tua lição de casa. Eu acho que você precisa
se dedicar, estudar, e foi a mesma coisa. Depois saí da Kimberly para a Lasa, né? Eu pensava, eu sei usar um modelo em sílico, eu sei como é que eu avalio, como é que eu critico, como é que eu discordo, mas não sei desenvolver. Sim. Eu nunca criei um modelo, criei um alerta estrutural por conta própria. É claro que usar ajuda você a entender. Então é isso, eu acho que são duas dicas assim que eu daria. Fiquei pensando se ter um objetivo muito bem estabelecido não seria também algo que... É que eu não sei o quanto que é muito bem estabelecido, né? Mas é o objetivo de saber o que você quer, assim, sabe? Mas será que a gente sabe o que a gente quer? Eu acho que algumas coisas... se a gente não sabe o que a gente quer, a gente provavelmente sabe o que a gente não quer. Não, E aí perfeito. já é um começo. Concordo. Eu acho que por exemplo, eu não tinha um objetivo, quero ir para Lhasa, ou quero ir embora do Brasil, por exemplo, não tinha. Mas eu acho que eu sei as coisas, eu não tinha uma coisa clara assim, é aí que eu quero chegar, é para aqui que eu quero levar minha carreira, mas eu tinha muita clareza de quais eram as minhas condições, como é que eu gosto de trabalhar, onde é que eu gosto de colocar meu tempo, sabe, essas coisas. E acho que tudo E isso contribuir, né? Exato. Como que eu posso contribuir? Porque você fica muito bem num lugar no momento que você sabe que você tá contribuindo, você está dando. A hora que aquilo começa a desbalancear, assim, né? Então, assim, eu acho que eu não estou mais sendo útil aqui. Eu acho que finalizou meu ciclo, enfim. Isso também te motiva a procurar outras coisas, sei lá. E aí as coisas foram acontecendo, assim, né? Aparecendo. Você é curioso, você vai se expondo, e as coisas foram acontecendo, e acho que o que me ajudou a tomar as decisões de qual é o meu próximo passo foram essas coisas. Quais são as minhas condições, assim, o que eu quero, para onde é que eu quero ir, e o que isso pode me oferecer, faz sentido ou não, assim. Porque, assim, essa foi a minha carreira, mas tiveram outras coisas paralelas, outros ruídos no meio do caminho, outras possibilidades que me surgiram, que eu olhei e pensei assim, não é isso que eu quero agora, sabe? Então... Aí a gente já entra no conceito multiverso da Marvel. Ele já poderia ter pego vários. Quem assiste aí, quem assiste vai saber. Nossa, se o Anax fosse multiverso, ele conseguiria, porque era uma enxurrada de possibilidades na época. Tipo... Meu dia a dia era doído, porque eu ficava pensando se eu ia perder esse homem, gente. Era o episódio do What If. What If Anax, entendeu? Se ele seguisse para um ruído, se ele seguisse para outro, mas tudo bem. Bom... Muito legal, muito bom. Acho que o modo como a Maria acho que fechou. Eu acho que é um grande exemplo assim de trajetória que pode inspirar muitas pessoas. Porque estar na academia não é muito fácil, fazer a transição também não é fácil, mas é super possível. Então, acho que essas dicas aí são bem válidas para quem está nesse momento. E bora falar de Scientificase agora? Opa! Bora falar de Scientificase? Agora, separe o seu caderninho. Vamos começar a anotar aí, gente, a aula de agora. Vamos falar de Scientificase Anax. Eu queria muito começar essa parte do episódio aqui falando de toxicologia em sílico. Como que a toxicologia em sílico, no seu ponto de vista, ela é aplicada hoje, por exemplo, dentro dos processos, até posso dizer regulatórios, talvez de uma forma geral, dentro da indústria farmacêutica? Porque a gente sabe que já existe uma série de métodos alternativos, métodos em sílico, para substituir muitas coisas, mas talvez as pessoas não saibam que existem essas ferramentas e que elas são aceitas pelos órgãos e pelas agências. Então, como que você vê isso hoje em dia? É uma pergunta importante, acho, para ajudar a sistematizar as coisas. Porque eu acho que, no nosso mundo, principalmente da indústria farmacêutica, a toxicologia... O CHM7 é um exemplo muito bom, e eu sempre falo disso toda vez que eu vou falar de toxicologia em sílico, porque é uma coisa muito clara, é um guia que diz que você usa 2 modelos complementares e você pode fazer uma submissão sem fazer um teste. Poucos guias regulatórios falam isso. Mas eu acho que uma outra coisa muito importante também é perceber que esse movimento está acontecendo em outras áreas, para outros tipos de desfechos e em outras indústrias também. Então, na verdade, assim, a gente fala muito do CHM7 que está no nosso mundo, mas as ferramentas em sílico estão consideradas dentro de outros guias, hoje, inclusive, de guias do OECD. Sim. Então, um exemplo mais recente que a gente tem é a nova Define Approach de avaliação de sensibilização cutânea, que é um guia da OECD que foi publicado recentemente. E ele diz claramente que você pode fazer uma combinação de um teste em química, um teste in vitro e um modelo em sílico, que pode ser o DEREC ou o OECD Toolbox, para classificar um produto, uma substância, quanto ao perigo de ele ser um sensibilizador cutâneo. E os mesmos princípios, inclusive do CHM7, eles se aplicam a outros guias, por exemplo. Então, se você pensar na ISO 10993, de avaliação de segurança de
dispositivos médicos, ele diz que, por exemplo, você tem que fazer um estudo de extraíveis e lixiviáveis, saber quais são as substâncias do teu dispositivo que podem representar um risco de exposição para o paciente. E uma das coisas que você vai avaliar nessas substâncias que estão presentes em baixas concentrações é a genotoxicidade. Então, quando você pensa em mutagenicidade, você pode aplicar os princípios do M7. Isso é uma coisa que é feita na prática. Existem outros exemplos, né? Os guias de avaliação de segurança de cosmético consideram os métodos em sílico, apesar deles não dizerem especificamente que modelo e como e quando aplicar. Eu acho que isso faz muito parte de um conceito de peso de evidência, né? Então, quais são as fontes de evidência que você pode associar para gerar uma informação que seja confiável, e os modelos em sílico são usados nesse contexto, e, de fato, a indústria faz uso disso. Estou pensando em outro exemplo. Peso de evidência, é assim que é a tradução mesmo, então? Weight of evidence. Eu sempre fico pensando... Tradução livre, né? Vamos fazer essa... Não, porque não tem a tradução exata. Tem algumas palavras que são muito difíceis, né, de traduzir. Desculpa que eu até cortei seu raciocínio, mas você falou peso de evidência, agora eu estava com isso na cabeça, por causa do IOPIS, eu fiquei pensando se peso de evidência era a tradução. Eu acho que faz sentido usar peso de evidência, que no fim das contas é isso que a gente está falando. Você está pegando diferentes fontes de evidência, colocando um peso para cada uma delas, dizendo é assim que eu associo. Né, quanto que elas contribuem. A própria coisa do read across, por exemplo, que é uma abordagem que pode ser computacional, é um outro exemplo de modelos em sílico que são citados em vários guias. Então, a regulamentação de produtos químicos na União Europeia, no REACH, considera o read across e outros modelos em sílico também. Então, a verdade é que a gente vê os modelos em sílico aparecendo nesses outros contextos, e a minha percepção é de que eles vão aparecer cada vez mais. A gente tem tido várias discussões para outros desfechos em grupos internacionais agora, pensando em, por exemplo, fototoxicidade, carcinogenicidade não genotóxica, e tudo isso, na verdade, tem um pedaço em sílico. E a grande questão, que eu acho que a gente está se dando conta agora, é entender que modelos em sílico, em algumas situações, para determinados desfechos, em cenários de exposição, por exemplo, principalmente para substâncias para as quais você não tem muitos dados e que estão presentes em baixas concentrações, como é o caso das impurezas, eles podem ser uma ferramenta única e podem substituir um determinado teste. Na maioria dos outros contextos, quando você pensa em substâncias em que a exposição é maior, que tem a capacidade de gerar dados, então, por exemplo, você pode testar, porque essa é uma outra grande diferença das impurezas, se espera que se teste. E aí, nesses cenários, modelos em sílico eles fazem parte desse conjunto de evidências, ao invés de serem uma ferramenta isolada. E é basicamente nessa direção que o mundo está caminhando, e é assim que eu acho que a toxicologia vai evoluir. Então, hoje, todos esses grupos de discussão para outros endpoints, na verdade, eles trazem os modelos em sílico como um dos componentes, mas eles vão estar sempre associados a testes, geralmente testes in vitro ou em químico. E para mim, eu acho que é essa a evolução. Assim. Então, a gente tem esse contexto. Historicamente, eles foram se desenvolvendo, ganharam um pouco de confiança, foram aparecendo em guias como esse HM7 e esses outros exemplos que eu criei. E acho que daqui para frente a gente vai viver uma fase de... esses métodos já estão sendo consolidados, as pessoas são familiares, sabem usar, sabem desenvolver, sabem validar, os reguladores estão confortáveis, e o próximo passo vai ser a integração desses dentro de outros contextos, para outros desfechos, etc. Porque, no fim das contas, isso faz parte de uma... tentativa de melhorar o jeito que a gente faz a avaliação de segurança química, que passa por modelos éticos que não utilizam animais, que tem um aspecto ético de não utilizar animais, mas que também tem um aspecto de relevância humana, que a gente sabe. Né? Então, é claro que tem um valor nesses métodos, a gente chegou até aqui com isso, tudo que a gente construiu foi com base nisso, mas a gente evoluiu o suficiente agora para saber que, em muitos casos, isso não gera a melhor informação, porque um rato não é um humano. Então, os modelos em sílico estão dentro desse pool de tentativas de tentar fazer a avaliação de segurança mais confiável e que tenha relevância humana. E eu acho que é nessa direção que a gente vai caminhar. Assim. Não arrisco dizer quando que a gente vai substituir totalmente, mas... Não, mas eu acho que é um processo que, como você disse, já está acontecendo. Né? E o que eu gosto muito da questão em sílico é que ela usa muito dados que já estão consolidados há muitos anos. Então, assim, ninguém aqui está reinventando a roda. Na verdade, a gente está pegando conhecimentos já construídos ao longo de anos, milhares de anos, eu diria, né? Experimentos que foram feitos. Então, você olha para a base de dados dos softwares, eles têm informações lá que foram testadas. Né? Então, assim, o SARA, por exemplo, que é o modelo estatístico, ele tem informação de testes. Né? O que foi testado está contido dentro daquela base de dados. Então, você usa uma informação já gerada por um modelo, seja ele qual for, no caso do SARA, é o teste de Ames, né?
mas você usa aquilo a favor de uma tomada de decisão e, é claro, construindo, né, um racional todo de comparação com as moléculas, etc. Então, é uma evolução da interpretação da ciência, de tudo que já foi feito, que te possibilita, de fato, avançar. Então, eu acho que talvez a gente não consiga mesmo quantificar quanto tempo que isso vai acontecer, mas já está acontecendo. E eu não vejo isso como um futuro muito distante, não. Eu acho que é algo que... E, no fim das contas, eu acho que se gerou muito burburinho e medo, porque parecia uma coisa assustadora. Como assim você não está mais lá no laboratório, você está usando um computador, a princípio? Eu não sei se eu estou num microambiente, que é muito privilegiado, mas a sensação que eu tenho, inclusive participando ao longo desse ano de vários congressos internacionais, workshops com reguladores, com outras indústrias, etc., a sensação que eu tenho é que já não se trata mais modelos em sílico dessa forma estranha, assim, sabe? E, no fim das contas, é um experimento. Sim. O que a gente fez foi traduzir o conhecimento humano de uma maneira organizada, que te permite captar aquela informação e dizer, eu já vi isso... E padronizar, né? Exato. Porque o humano também não é padronizado. Exato. Né? Eu já vi essa informação um número de vezes suficiente que me permite saber que eu não preciso mais testar para saber qual é a resposta. Ou, por outro lado, eu assumo que o conhecimento humano não tem capacidade de processar essa quantidade de dados que a gente gera, mas eu consigo criar algoritmos que podem ser validados, que podem ser transparentes o suficiente para que o computador consiga me dizer essa resposta esperada. Sim. Então, eu acho que, nesse aspecto, assim, quando a gente pensa nos modelos estatísticos, em machine learning, etc., a gente tem um desafio no sentido de ser capaz o suficiente de entender de onde vêm as respostas para justificar e criar um nível de transparência que permita garantir confiabilidade naquele tipo de resultado. Mas o fato isso é um experimento. Sim. Então, eu não vejo diferença hoje em dia de criar um modelo em sílico, processar uma informação ou fazer um teste no laboratório. Para mim é a mesma coisa. Exato. E a gente tem formas tem etapas. Então, do jeito que você precisa preparar uma solução tampão, conhecer o grau de pureza da sua substância quando você está fazendo um teste, o modelo em sílico tem etapas muito claras. Você vai partir de uma base de dados que é muito crua, que é gigantesca, você vai curar todos os seus dados, você vai entender quais são os descritores que você quer usar. Tem toda uma etapa de preparo. Então, eu imagino isso como preparar a minha bancada para começar um experimento. Assim. Sim. E depois você começa o experimento em si. E o que a gente está fazendo, no fim das contas, é testar, criar modelos matemáticos. E depois existem formas muito claras de validar, que, inclusive, são reconhecidas em guias da OECD. Então, existem princípios de validação de modelos em sílico. Então, no fim das contas, eu acho que a gente precisa naturalizar isso, entender que um modelo em sílico é um experimento, é uma outra fonte de evidência, assim como um modelo in vitro. E também aceitar e também aceitar que existe um nível de incerteza inerente a qualquer experimento. Existe um nível de incerteza inerente a qualquer coisa. Então, não é porque eu testei num animal, que é um modelo orgânico vivo, que eu não tenho incerteza. Existem muitas incertezas relacionadas àquilo. E a gente sabe, historicamente, de tantos falsos positivos ou falsos negativos para determinados desfechos num determinado ensaio, por exemplo. A gente sabe que um tumor renal numa determinada espécie de rato, na verdade, é um artefato porque aquela espécie é pronta para ter aquele tipo de tumor e não necessariamente vem da minha substância. Isso tem que ser levado em consideração. Sim. Então, acho que a gente normalizar e aceitar os modelos em sílico como parte desse arsenal de ferramentas que a gente tem para lidar com os nossos problemas enquanto toxicologistas, passa por aceitar que qualquer método tem uma incerteza. Então, se a gente começar a tratar as coisas na mesma plataforma, no mesmo patamar, a gente vai parar de ter que ficar justificando, de ter que ficar dizendo, mas você tem que confiar, é um modelo em sílico, sabe? Eu acho que a gente está criando... Bem, a minha impressão é que no nível internacional isso está muito bem estabelecido, está claro, então já não existe mais discussão de, mas isso é em sílico. Isso é em sílico ou não. E talvez no cenário brasileiro, eu acho que historicamente tem se construído muito ao redor disso. Eu acho que a gente tem criado já um hábito de utilizar esse modelo, de discutir, de apresentar e debater. Então, eu acho que a gente também está no momento propício para, sabe, dar esse próximo passo, assim, e cantar a mesma música. Nossa, que incrível isso. Você falando a questão dos modelos, a questão de como você olha e até fazer o teste ou não fazer o teste, eu ia perguntar em relação às impurezas mutagênicas e não mutagênicas. Porque muito se preocupa e muito se faz da questão das impurezas mutagênicas, porque, claro, mutagenicidade, carcinogenicidade e tudo mais. Mas posso chamar o patinho feio, as impurezas não mutagênicas. Como que você observa que está sendo essa evolução, ou se está ou não, né? Como é que tem sido o tratamento para esse tipo de dado? Eu acho que as impurezas não mutagênicas, porque elas fazem parte, elas estão incorporadas num guia que é pouco informativo a respeito do que necessariamente você precisa fazer, a gente
tem a vantagem de ter um leque gigantesco possível de maneiras diferentes de abordar o problema, mas a desvantagem é exatamente pela mesma razão de não ter clareza do que é aceitável e o que não é aceitável. Eu acho que existe um movimento no mundo inteiro em diferentes direções para se tratar impurezas não mutagênicas, mas eu acho que a própria discussão sobre extraíveis e lixiviáveis, por exemplo, está trazendo muita luz para essa questão. Porque é claro que, quando se fala de extraíveis e lixiviáveis, você está falando de substâncias que não têm relação com uma substância farmacêutica ativa, então, quimicamente, elas são muito diferentes, e o nível de tolerância para elas é muito baixo, porque elas não deveriam estar ali, mas o fato é que elas estão e a gente tem que conviver com elas. Mas o que a gente tem aprendido com isso é que é possível usar uma abordagem que você consiga quase fazer um de-risking, assim. Então, você pensa primeiro, eu separo, não é mutagênica, não preciso controlar no nível muito baixo. Quais são outros efeitos que são relevantes para a minha vida de exposição que deveria me preocupar, em que potencialmente o nível de controle seria baixo. Então, se fala hoje, por exemplo, sobre sensibilização cutânea como esse segundo portão, assim, para filtrar as coisas. E se você diz não é mutagênica, não é sensibilizante, então eu posso tratar com um nível muito mais alto. E aí, o tipo de abordagem que a gente está habituado para essas substâncias para as quais você não tem dado. Então, o read-across, por exemplo, é uma coisa super importante nesse aspecto. O valor do read-across é questionável para as indústrias inovadoras, porque, na verdade, eles não vão achar análogos fora do cenário deles, porque eles criaram a molécula. Sim. Então, é uma coisa limitada, mas para indústrias de genéricos, por exemplo, é super possível. Né? É uma outra questão. E essa é uma outra coisa importante. Eu acho que as abordagens para a indústria de genéricos e para a indústria inovadora são extremamente diferentes pela natureza, pelo tipo de dado que eles têm acesso, pelo grau de conhecimento que se tem do produto, etc. Mas eu acho que coisas desde tipo read-across até modelos em sílico, inclusive, para fazer comparação entre o perfil de alertas estruturais que você tem no IFA com o perfil de alertas que você tem na própria impureza. Porque, no fim das contas, a empresa vai carregar um nível de similaridade com a sua substância. O importante é você saber se essa diferença, na verdade, é prejudicial ou não. Eu acho que tem um grande desafio no sentido de depois achar um limite, que você precisa definir um limite, então não é só quando dizer... pegar valor, né, específico, é complicado. Quantitativo. Né? E é aí que eu acho que o read-across pode ter um valor muito grande, que é nesse sentido de dizer, se eu tiver que determinar um valor de quem que ela está mais perto, qual seria o meu nível seguro. Ainda existem pessoas e empresas que fazem testes em vivo de doses repetidas, mas tem todas as limitações que a gente conhece para esse tipo de abordagem. E eu acho que vale a pena ressaltar quais são, porque a gente sabe que eu ia te perguntar você não vai conseguir testar uma impureza, eu arrisco dizer que quase nunca, pura, num teste de doses repetidas, a menos que seja uma impureza muito trivial, assim, conhecida. E se for esse o caso, provavelmente você vai ter um estudo feito. Então, você vai ter que testar a tua impureza num lote da sua empresa contaminando o teu IFA. Então, ela já vai estar num nível extremamente baixo. O seu IFA vai estar em uma concentração muito mais alta. O seu IFA vai estar numa concentração muito mais alta. Não, você já enviesou o teste, mas continua. E o teste de doses repetidas, o jeito que ele é feito, você não tem um nível de sensibilidade para captar esse tipo de diferença. Então, acho que a tua substância tem que ter uma toxicidade muito, muito, muito pronunciada para você perceber uma diferença entre um lote que está contaminado e não está. Porque, no fim das contas, você vai eutanasiar o animal, você vai medir peso dos órgãos, parâmetros bioquímicos, histopatologia. Então, se uma substância no nível tão baixo, dentro de um outro que está presente em nível bombástico, já quase rompendo a homeostase do sistema, causar um efeito, primeiro você não sabe se você confia naquele efeito, porque você não sabe de onde está vindo, mas se tem uma diferença da impureza do lote com a impureza e sem a impureza, aquela impureza deve ser muito potente. Assim. Então, ela provavelmente já deveria ter sido controlada no nível abaixo do nível que é mutagênico. Então, eu tenho muitas ressalvas em relação a esse tipo de abordagem. E eu acho que o mundo, de fato, está entendendo isso. E tem o Reflection Paper do EMA, que fala exatamente sobre essas limitações e inclusive, sugere que a indústria caminhe numa outra direção, de buscar usar modelos testes in vitro, modelos em sílico, outras abordagens que não fazer teste em animais. Mas é isso, eu acho que em algumas situações é essa informação que você tem, e para uma indústria inovadora, por exemplo, que já conhecia o perfil de impurezas, já contaminou o lote com as impurezas, e na maioria das vezes tem um resultado negativo, dizendo a impureza não mudou nada, aquilo parece uma informação robusta e ela pode usar aquela informação. Para quem não tem esse tipo de informação, eu acho que as nossas abordagens em sílico atuais, um read-across, uma revisão de literatura bem feita, são coisas muito úteis e podem, sim, resolver vários problemas. Para o mundo inteiro, né? Exato. Sim.
E eu tenho a sensação que o guia de extraíveis lixiviáveis que vai sair em algum momento também vai trazer muito mais conforto nesse aspecto, porque eu acho que ele vai ser mais robusto no sentido de ter mais clareza sobre quais são as etapas, quais são as ferramentas que se pode usar, e talvez muito disso pode ser emprestado para o cenário de empresas não mutagênicas também. Uau, Legal. que assim seja, porque ele está prometido para 2024. Então o negócio vai demorar um pouco. Enquanto isso, a gente continua construindo nosso conhecimento, contribuindo com o guia e, quem sabe, ele impacte aí o ICHQ3B e o ICHQ3A, né? Que precisam de uma revisãozinha. E aí a gente está falando bastante sobre o Read Across. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de comentar. Eu acho uma abordagem muito legal, muito interessante, ainda mais eu olhando como ponto de Muito vista de útil, né? químico-medicinal. E eu gosto muito de ouvir sobre ele. E aí eu vou te perguntar, Nax, para quem talvez esteja nos acompanhando que não faz ideia do que é uma abordagem Read Across, o que é o Read Across? E aí eu estou te perguntando isso porque eu já ouvi, por exemplo, de pessoas falarem, pô, não, mas qualquer... E vindo da área de química medicinal, talvez do mundo da inovação que você mencionou, das indústrias inovadoras, pô, você mudar uma metila pode ter um efeito gigantesco na sua molécula e realmente, em alguns casos, sim, existe dentro da literatura. Mas como que o Read Across aborda esse tipo de problema? Sabe? Então, o que é o Read Across e como ele abordaria esse tipo de problema? Sim, o Read Across, então, é uma metodologia em sílico, de fato, né? E ele é baseado no princípio de que compostos que são estruturalmente semelhantes vão se comportar biologicamente de uma maneira semelhante, o que é, de fato, a base de todas as metodologias em sílico. A diferença é que o Read Across tem um componente que é muito mais dependente do expert, porque passa por selecionar análogos que são relevantes, justificar por que esses análogos são relevantes, e a partir disso, para um composto que você não tem dados, que você não sabe o perfil toxicológico, você pode extrapolar e dizer: esse meu composto é suficientemente semelhante a esses análogos ou a esse análogo, que tem esse perfil toxicológico, portanto, eu posso assumir que o perigo da minha substância é semelhante a esse. É um conceito que faz muito sentido, que parece muito simples, mas que na prática é difícil de ser aplicado. E eu acho que, historicamente, os dados têm mostrado isso. Existe um report da ECA, que é a Agência Reguladora de Substâncias Químicas na União Europeia, que fala o grau de diversidade dos tipos de reports que eles recebem de Read Across e de variabilidade e a falta de informação suficiente para subsidiar esse tipo de tomada de decisão. E a gente entende, porque enquanto toxicologista, é claro que cada um vai lidar com as informações que você tem disponíveis. Você não está enxergando o universo inteiro, pode ser que você tome uma decisão baseada numa base de dados que você tem, no número de análogos e no modo de definir similaridade, que é totalmente diferente do meu colega do lado. Então, é possível que pessoas diferentes fazendo o mesmo Read Across vão chegar em conclusões diferentes, dependendo de que experiência que eles têm, de que dados que eles estão usando, etc. Agora, é claro que isso não pode, e eu acho que a gente precisa ser muito cuidadoso por causa de más práticas, nossa, como se diz isso? Tudo Más bem. práticas, né? Más práticas. Não condenar a ferramenta, né? E eu acho que existe muito movimento agora na comunidade científica no sentido de tentar melhorar isso e criar maneiras mais padronizadas ou mais claras de se definir similaridade. Está acontecendo, né, um movimento. Eu vejo muito paper sendo publicado sobre boas práticas em Read Across, como você selecionar, classificação de mecanismo de ação, né? Exato. E uma das principais conclusões até agora é que, Tanimoto não é a tua única forma de fazer Read Across, porque, na verdade, Tanimoto é uma medida de similaridade química que é útil, mas é muito básica, e acho que tem muitos outros aspectos que influenciam a atividade biológica de um composto que não são necessariamente captados por um cálculo de similaridade por Tanimoto. Existem outros cálculos de similaridade além do Tanimoto que também podem ser abordados, podem ser utilizados, mas o que se tem feito muito hoje em dia é explorar outras formas de se medir similaridade que não só química. Então, uma das coisas que a gente tem pensado é combinar diferentes medidas de similaridade. Então, similaridade química do ponto de vista estrutural, mas também propriedades físico-químicas, dados de metabolismo e dados de atividade biológica. Então, você pode colocar tudo isso num algoritmo. Sim. E aí sim você vai ter uma medida de similaridade que seja mais robusta, a gente espera. Algumas pessoas já começaram a tentar fazer isso, tem uns papers do FDA, inclusive, que faz muita pesquisa nessa área, e da Agência Ambiental Americana, a US EPA.
até agora, eles não conseguiram provar que, por exemplo, usar uma medida de similaridade biológica adiciona tanto valor assim no read-across. Eles conseguiram ver que tem uma consistência, traz uma certa robustez para a medida, mas não muda tanto o resultado. Mas a questão é que eles têm utilizado, por exemplo, dados de transcriptômica para fazer essa medida. Então, você pega os compostos e vê num perfil de transcriptômica que genes que são ativados, então compostos que ativam genes similares seriam considerados análogos. Mas aí tem todas as limitações das técnicas de transcriptômica, que depende de como é que foi feito, que tipo de sequenciamento que se utilizou, como é que avaliou os dados. Você tem que uniformizar o seu dado antes e talvez ele fique limitado. Né? Exato, exato. E aí depois tem também, nem todo mundo faz o mesmo perfil de transcriptômica, então algumas pessoas pegam um perfil de 90 genes, outros de 80, outros de 200, e eles não são necessariamente relacionados, então tem todas essas questões. Então, no meu ponto de vista, essa não é uma boa medida de similaridade biológica, e o que a gente tem agora pensado em fazer na LASA é fazer um pouco de pesquisa nessa área para tentar definir qual é a melhor medida de similaridade, qual é a melhor forma que elas podem ser combinadas para poder a gente, espero, ajudar a ter uma definição melhor de como é que se avalia a similaridade para fazer read-across. Isso é o que está acontecendo de principal, eu diria, na ciência nesse momento. Tem muitas iniciativas diferentes. Você citou o exemplo de, na química medicinal, você retira uma metila e aquilo muda muita coisa. E uma das abordagens que eu vi mais recentemente num paper foi de usar um conceito, acho que se chama MMP, Sim. que se usa muito em química medicinal, que é exatamente saber qual é a consequência de retirar determinados grupos sobre a atividade daquele composto. E aí você consegue, a partir disso, definir quais são os grupos que são químicos para atividade. Então, você sabe, por exemplo, e você usa esse conceito quase de maneira reversa no read-across para dizer... se eu tiro essa medida de fármacos, né? Exato. Se eu tiro essa medida e mudei muito a similaridade, significa que esse é um ponto importante. Então, os meus análogos têm que ter esse ponto para dizer que o perfil de toxicidade vai ser igual. Essa é uma coisa super interessante. Tem uma metodologia de read-across usando esse princípio que foi desenvolvida pela Procter & Gamble. E eles pesquisam muito isso e eles têm uma base de dados gigantesca. Não esperaria que fosse deles, mas interessante. Eles têm uma base de dados gigantesca, eles usam isso historicamente em vários aspectos. Eles, inclusive, comentam sobre a experiência deles usando esse tipo de abordagem. E parece, até hoje, uma das coisas mais robustas que eu já vi nessa área de inovação, assim, de read-across. Mas, nesse aspecto, não vi nada que eles fizeram no sentido de considerar a similaridade biológica. Assim. Então, acho que tem muita coisa sendo feita e a minha expectativa é de que a gente melhore um pouco as ferramentas que podem estar disponíveis para as pessoas fazer isso, no sentido de tanto ajudar a vida da indústria, mas também dos reguladores que depois precisam avaliar esse tipo de informação. Você acha que a perspectiva do caminho do read-across é que, uma vez uniformizado, ele seja a base de toda a parte da toxicologia em sílico, digamos assim, para a qualificação de impurezas, por exemplo? É para esse caminho que se vai a melhora do read-across ou tem alguma coisa a mais que eu não estou vendo, por exemplo? Eu acho que não só para a qualificação de impurezas, eu acho que a aplicação é para qualquer substância que esteja presente, geralmente em baixas concentrações, e para as quais você não tem dados ou que você não pode gerar dados. As impurezas não mutagênicas são um exemplo disso, mas tem vários outros contextos. Na indústria de cosméticos também se preocupa com impurezas, você pode ter impurezas, substâncias químicas que são contaminantes de outros produtos em outros contextos que também precisam ser avaliados. Na própria indústria farmacêutica, você pode ter casos de contaminação de um lote durante a fabricação, por exemplo, por um composto que não deveria estar ali e foi parar no lote, você precisa avaliar o risco. Geralmente, esse é um composto que não tem nada a ver com o IFA, e aí o read-across é uma coisa muito útil nesse aspecto. E no próprio contexto de extraíveis e lixiviáveis, porque, no fim das contas, depois que você passar os 2 portõezinhos de mutagenicidade e sensibilização cutânea, você tem que fazer alguma coisa. Se não for mutagênico... Tem toda uma toxicidade geral. Exato. Então, eu acho que nesse cenário de substâncias presentes em baixas concentrações e para as quais você tem poucos dados, tem um potencial gigantesco. Eu não acho que a gente vai chegar num lugar de dizer esse é o padrão ouro de se fazer read-across. A minha expectativa é que a gente possa refinar quais são os parâmetros que são importantes, sugerir qual é a melhor combinação desses parâmetros, mas, no fim das contas, vai ser sempre o expert que vai dizer. Eu acho que, para esse tipo de composto, eu não quero saber da biologia, porque a química é muito clara. Então, eu tiro isso da minha jogada e meu algoritmo não vai considerar isso. Até fica mais simples o algoritmo, provavelmente vai ser mais rápido, né? Talvez, sei lá, se ele conseguir entender isso. Então, eu não acho que a gente também vai ter esse padrão ouro, mas eu acho que, se pelo menos a gente tiver clareza, tiver uma coisa mais robuscada do que simplesmente um Tanimoto, e permitir as pessoas brincarem com isso e depois saberem criar uma boa justificativa, isso já é um grande passo. Sabe uma coisa muito legal que o Anax comentou agora, mas que ele vem comentando para quem está atento ao que a gente está conversando aqui? É a importância do expert. Então, assim,
nós, toxicologistas, né, que estamos ali na frente de qualquer que seja o experimento, seja um experimento em sílico, seja um experimento em vivo ou in vitro, o tempo inteiro a gente precisa avaliar não só o desenho do experimento e os resultados desse experimento. Então, não tenham medo do que a gente está falando aqui, principalmente do in sílico, porque eles não vão substituir a posição de um toxicologista ou de um especialista. Por quê? Porque a gente o tempo inteiro precisa avaliar, interpretar e concluir sobre aquele resultado. Então, isso que o Anax trouxe agora para coroar, né, essa exemplificação com o Read Across eu tenho várias opções, eu tenho vários métodos que eu posso usar para fazer a avaliação daquela substância. O especialista tem que julgar qual que é o melhor método ao ser utilizado, né? Então, tá aí um ponto que a gente não pode temer e, muito pelo contrário, que a gente precisa acompanhar e se desenvolver para que sejamos especialistas melhores ainda todos os dias e com todas essas ferramentas que estão sendo criadas para facilitar a nossa vida e para ter resultados mais robustos e mais fidedignos àquele cenário de exposição. E só um outro ponto importante, acho que só para esclarecer, já de clarificar. Já ia falar inglês. Para esclarecer isso que o Nathan falou, na verdade, assim, é importante pensar que o Read Across é uma das tantas metodologias em sílico disponíveis, né? O que a gente está falando das perspectivas de se desenvolver Read Across não tem nada a ver com substituir outras metodologias. Na verdade, é mais uma das opções que tem uma aplicação num conceito, num cenário muito bem estabelecido, né? E a gente continua pensando em continuar desenvolvendo as metodologias que são baseadas em SAR, os modelos estatísticos e outras cositas más. Mas o Read Across é uma dessas ferramentas que tem uma aplicação definida. Assim, importante esclarecer isso para as pessoas não ficarem pensando a gente vai usar o Read Across para fazer esse HM7 agora. Talvez tenha uma aplicação muito importante para nitrosaminas, inclusive, né? Porque Sim. Você precisa depois entender qual é a melhor nitrosamina para você escolher uma TD50 quando você não tem um dado de questão de densidade para pode acontecer muita coisa, né? Pode formar molécula novas que nitrosaminas, nitrosaminas que a gente ainda não está conhecendo. Mas é importante entender que são modelos diferentes que têm aplicações e limitações diferentes. E, de novo, volta para aquilo que eu falei. É um experimento, é uma ferramenta, e a gente precisa saber pensar quais são as limitações dessa ferramenta, quais são as vantagens, quando que eu posso usar cada uma e qual é o meu papel enquanto expert usando cada uma dessas. E eles são complementares, né? Eles podem ser complementares. Por exemplo, o método estatístico associado a um Read Across, ele te dá ele torna o modelo muito mais robusto, porque agora você sabe estatisticamente que o seu Read Across foi efetivo ou não, enfim. Eu Exatamente. acho que eles são complementares, né? E volta no conceito de peso de evidência, porque se você usa um Read Across com uma outra ferramenta em sílico com um dado in vitro, você está se munindo de várias informações que vão dar uma segurança para o teu argumento. Maravilha. Gostou? Bom, já que a gente está falando nisso, eu vou puxar já para o segundo assunto, que é o peso de evidência, que eu quero saber o que é o tal do peso de evidência. Mas é uma coisa que a gente já discutiu há algum tempo. O Anax fez uma live há um tempo atrás aqui com a gente pelo Instagram. Quem não viu e quiser ouvi-lo novamente junto com a Maria, está lá no nosso perfil do Instagram. Mas pensando na perspectiva já para o futuro, né? A gente vai começar a falar um pouquinho do Scientific Case para o futuro, que são os AOPs. Recentemente o Anax publicou um paper sobre isso. Vai estar na descrição aqui do vídeo para vocês, para quem quiser entender um pouco mais sobre isso. Mas o que são os AOPs, Anax? E explica aí dentro do AOPs a questão do peso de evidência, que talvez seja um conceito que poucas pessoas estão ouvindo falar. Então, o que é o AOPs e o peso de evidência? E qual a importância do peso de evidência dentro do AOP, né? Sim. Se as pessoas se perderam no começo da nossa conversa, a gente está usando o peso de evidência como uma tradução livre, estamos assumindo que faz sentido. Isso. Na verdade, estamos construindo agora. Vai sair um glossário na Química Nova, que a gente vai estar lá, a Anax vai estar falando, peso e evidência. O que a gente está falando, na verdade, é o que se chama em inglês de weight of evidence, e isso, na verdade, é um conceito que faz parte da toxicologia contemporânea, que é nada mais do que usar diferentes fontes de dados para se gerar informação a respeito de uma substância química e se tomar uma decisão. Então, é um conceito, de certa forma, muito amplo, mas que trata exatamente de assumir as limitações que métodos individuais têm, ter mais clareza sobre as incertezas que você tem de cada um dos métodos, mas entender como é que esse conjunto de informações se articula e qual é a consequência, né, de reunir esses pedacinhos de informação todos, quase esse quebra-cabeça assim, para se tomar uma decisão. E o que é muito bonito e muito bom a respeito disso é que você começa, a partir de juntar pedaços de informação diferente, você começa a perceber quais são os gaps que você tem. Então, o que eu não sei sobre o meu problema
que informação nova que eu preciso gerar ou buscar a respeito daquilo. E isso, no final das contas, traz um conforto, assim, enquanto toxicologista, para você dizer, agora eu estou seguro do que eu estou dizendo, porque eu olhei tudo que... E olha aqui, só fazendo um adendo, para um toxicologista se sentir confortável, o peso da evidência precisa ser muito, muito, muito grande, porque eu já falei algumas vezes em nossos mais diversos canais que o toxicologista ele tende a ser extremamente conservador o tempo inteiro, porque a gente peca pelo excesso, né, do ponto de vista negativo da coisa. Assim, a gente não vai assumir um risco que a gente não se sinta confortável. Uhum. E fazer peso de evidência significa exatamente lidar com o conflito, porque se eu pegar um exemplo, se você quer saber se uma substância é genotóxica e você tem, por exemplo, 2 testes de Ames, um que dá positivo, um que dá negativo, e depois você tem um teste de micronúcleo in vitro que dá negativo, por exemplo, é aí que entra a história, como é que combina essas informações, como é que informações conflitantes a respeito de uma mesma coisa podem ser interpretadas. E aí você vai passar por entender qual é a estrutura da sua substância, qual é o potencial mecanismo de reatividade, por que ela deu positivo, se é um falso positivo, se ela deu positivo numa determinada cepa, qual é o potencial mecanismo e se isso é comum a essa classe de compostos. É aí que entra a história do toxicologista. Mas isso é peso de evidência. E a relação de peso de evidência com EOPs é que EOPs, na verdade, são uma forma de organizar o conhecimento. Simplesmente. EOP significa Adverse Outcome Pathways, então são vias de efeitos adversos. É um conceito que foi introduzido em 2010, principalmente no cenário da toxicologia ambiental, mas que foi rapidamente incorporado para a toxicologia na avaliação de segurança humana. E é simplesmente uma forma de organizar o conhecimento sobre modos de toxicidade de uma maneira padronizada. Então, a EOP tem uma estrutura muito clara, que é linear. Ela começa com um evento molecular inicial, que vai passar para vários eventos-chave, que vai culminar no evento adverso. O que é legal sobre isso é que você consegue transitar entre vários níveis de organização biológica. Então, você consegue saber como é, geralmente, o evento molecular inicial está acontecendo no nível de fato molecular. Então, pode ser, por exemplo, uma interação da sua substância com um receptor, com uma proteína, inibição de uma enzima, por exemplo. Esse evento vai ter diversas consequências biológicas que a gente, na toxicologia, estava habituado a estudar, né, como mecanismos de ação. Mas as EOPs, na verdade, são uma forma exatamente de catalogar esse conhecimento de uma maneira muito bem estruturada. Tem um trabalho muito, muito, muito minucioso de você tirar os ruídos, porque é claro que é quase que uma simplificação da biologia, porque você tem que excluir determinados detalhes de etapas que não são necessariamente importantes, mas você tem que entender como que esses eventos-chave estão concatenados. Então, por que esse é o próximo evento-chave, apesar de acontecer coisas iniciais, intermediárias entre um e outro. E uma outra coisa importante é que eles têm que ser mensuráveis, porque, no fim das contas, você não está só organizando o conhecimento porque você quer organizar o conhecimento, você quer usar isso para substanciar qualquer tomada de decisão. Então, essa organização do conhecimento sobre modos de toxicidade no formato de EOPs, na verdade, eu acho que foi um primeiro grande passo para a gente conseguir avançar no que eu falei anteriormente, de fazer peso de evidência, de combinar modelos em sílico com modelos in vitro, etc. Então, se eu pegar como exemplo sensibilização cutânea, a EOP de sensibilização cutânea foi a primeira que foi validada pelo OECD e internacionalmente aceita. Então, você tem lá 5 eventos-chave, que começa pela interação da sua substância química com resíduos de cisteína ou lisina, e isso vai levar a outros eventos-chave que vai culminar na sensibilização cutânea, que é uma resposta alérgica. Isso foi muito bem descrito, catalogado, validado. E existem métodos de avaliar cada um desses eventos. E aí, por exemplo, a Define Approach da OECD, que eu citei no começo da nossa conversa, foi baseada nessa EOP. Então, você tem a EOP, você diz esses são os eventos moleculares-chave. Se eu conseguir medir 3 desses 5 eventos, eu posso criar uma chave de combinar essas respostas para dizer, eu posso classificar minha substância agora como sensibilizante ou não sensibilizante sem ter que fazer um teste de LLNA em ratos, por exemplo, em camundongos. Então, esse é o primeiro grande exemplo que a gente tem, mas o que a gente... Existe um número, você deixou bem claro o exemplo, mas existe um número, por exemplo, se eu tenho 5 etapas, se eu souber 3, está... Óbvio, quanto mais etapas você entender do seu processo, melhor vai ser o seu modelo. Mas existe um consenso de quantas etapas seriam com boas práticas ou depende de modelo por modelo? Não existe e acho que isso precisa ser validado. Então, na verdade, a Define Approach só disse que essa combinação de 3 é boa porque ela validou isso contra uma base de dados depois conhecida. E aí o que se concluiu nesse experimento, inclusive, foi que a performance dessa abordagem, em alguns casos, é melhor do que o próprio teste em animais, por exemplo. Que legal.
Mas isso, e o mesmo tipo de estudo está se passando agora quando a gente pensa no desenvolvimento de um documento para avaliar a carcinogenicidade não genotóxica. Então, qual é a combinação de diferentes testes que pode me dar a melhor cobertura para classificar uma substância como carcinogênica ou não carcinogênica, por exemplo. Mas, indo além da sensibilização cutânea, que é um exemplo, eu acho que ainda muito incipiente que a gente tem, existiu um esforço muito grande da OECD, que, de fato, criou um grupo para catalogar EOPs. Então, é uma plataforma aberta que se chama EOP Wiki, e a ideia é que qualquer pessoa poderia ir lá e colocar uma EOP. Eu, por exemplo, o meu trabalho de doutorado, poderia transformar aquilo numa EOP e depositá-la na EOP Wiki, e a ideia deles era catalogar toda essa informação. Infelizmente, esse esforço não foi tão bem sucedido como se esperava, porque, como você pode imaginar, tem muitas complicações. Cada pessoa vai interpretar a informação de um jeito, cada pessoa vai usar uma linguagem. Eu posso chamar, por exemplo, se eu estiver criando uma EOP de, não sei, mutagenicidade. Eu perdi um exemplo, tinha um exemplo muito bom. A gente teve um exemplo outro dia que a gente nomeou um evento-chave de um jeito e a pessoa falou, mas na verdade eu não chamaria isso daí de uma mutação hereditária, porque não é exatamente hereditária. E aí tem essas nuances, assim. Então, ia ser difícil para todo mundo falar a mesma língua. É aí que entra uma coisa super importante que a gente chama de ontologias, que são, na verdade, basicamente esses quase dicionários de termos que se usa para que eles sejam padronizados. Então, você pode usar uma ontologia para um determinado tipo de genes, por exemplo, e todo mundo vai chamar o mesmo gene do mesmo jeito. Enfim, por todas essas razões, acho que a EOP Wiki não conseguiu exatamente progredir do jeito que eles imaginavam. Continua acontecendo, eles têm várias EOPs que são refinadas e que vão passar por processo de validação da OECD. Mas o que a gente fez na LASA, em paralelo, foi começar a desenvolver EOPs nós mesmos, porque a gente estava interessado em usar, mas a gente não podia ficar esperando para sempre. A gente é muito bom em organizar conhecimento, o Derek é uma prova disso. Então, a gente começou a pegar o Derek. A gente viu que, na verdade, os comentários do Derek tinham várias EOPs que só não estavam explícitas, mas estavam lá. Só não estava reunido, né? Organizado. Então, a gente reorganizou o conhecimento do Derek nesse formato de EOPs para criar uma base de dados de EOPs. A gente, depois, olhou para tudo isso e pensou, tem vários gaps aqui, porque tem mecanismos que não estão capturados, tem outros que não estão capturados muito bem. Então, a gente reforçou essas EOPs com base em novos dados da literatura que ainda não estavam no Derek, enfim, ou que precisavam ser incorporados para ela ter um formato de EOP. Então, a gente criou essa base de dados de EOPs, a gente começou com carcinogenicidade, a gente também desenvolveu já uma rede de EOPs para toxicidade reprodutiva. E a nossa ideia agora é dar esse próximo passo, que é, inclusive, agora, eu tenho esse conhecimento catalogado, quais são os testes que eu tenho que medir cada um desses eventos e como é que eles podem ser combinados para me gerar uma resposta. E aí agora é todo o nosso trabalho de associar dados a essas EOPs, associar modelos em sílico, criar algoritmos que fazem um weight of evidence automatizado, que me diz, olha, se eu tenho um positivo aqui, mas um negativo no final da EOP, isso é mais importante do que esse, enfim. Vocês conseguem medir qual é a etapa-chave que vai determinar o Exato. que você... Você pode medir a preditividade de um determinado ensaio contra o seu evento adverso, então você pode ter 4 eventos-chave, mas você vai dizer, na verdade, esse teste é o que melhor prediz o meu resultado-chave. Então, você vai dar um peso maior para aquele evento. Se você estiver positivo ali, você vai dizer, a chance de ser negativa é baixa. Tá. Então, é esse trabalho, e como você pode imaginar, é um trabalho gigantesco de formiguinha. Eu ia até perguntar, talvez, não sei se você já tem a resposta para me dar, mas nesse caso, pela quantidade de informação, vocês já usam redes neurais, esse tipo de processo, ou não necessariamente? Porque deve ser muito complexo, deve ter muita informação para trabalhar, né? A gente está falando de uma via que pode ter de 3, 7, 10... etapas, e aí é muito dado. Né? E depois tem ainda, porque você desenvolve uma EOP individualmente, mas na verdade ela está num contexto. Então a gente tem uma rede de EOPs depois, que é isso que importa. E aí, em muitos casos, elas se entrelaçam, porque você pode ter um evento-chave paralelo que vai levar um evento-chave na outra. Mas a gente ainda não usa redes neurais, é muito mais um trabalho estatístico, matemático, de avaliar a preditividade dos eventos-chave contra o evento adverso, pensar como é que eles se combinam e testar. Pensar, por exemplo, será que um efeito que acontece no mais próximo do evento adverso tem mais relevância do que o evento molecular inicial? Ou qual é a chance desse evento molecular inicial de fato se propagar? Enfim, é um trabalho de pesquisa gigantesco, mas o fato é que agora a gente está começando a ver os resultados disso. Então, como eu falei, a gente começou por carcinogenicidade e uma aplicação muito clara disso é o ICHS1, que é o que a gente publicou nesse trabalho. E o que a gente está propondo lá é que, na verdade, EOPs são um jeito muito bom de fazer o weight of evidence, porque, no fim das contas, você tem... As EOPs, para mim, uma rede de EOPs é quase como uma delimitação de qual é o espaço biológico que você tem que cobrir para tomar uma decisão. Então, agora que você não tem mais um modelo biológico vivo, que é um animal,
para dizer eu vou dar essa substância e ver o que acontece, você tem que delimitar quais são os mecanismos biológicos que são importantes para o câncer, que eu tenho que ter certeza que eu avaliei se eu estou testando a carcinogenicidade de uma substância, já que eu não tenho mais um rato. E a proposta do S1 é exatamente fazer o uso mais inteligente das informações que se geram ao longo do desenvolvimento de medicamento. Então, toda a fase pré-clínica, você faz zilhões de testes crônicos, agudos, de vários desfechos, in vitro, in vivo, etc., e depois você vai fazer um estudo de carcinogenicidade de 2 anos, sendo que você já tem muitas inferências que podem ser feitas a partir dessa informação que você gerou antes. Você sabe se a substância é genotóxica ou não é genotóxica, você sabe se ela age por mecanismos imunológicos, você sabe qual é o alvo farmacológico, quais são as consequências dele. Então, o que o ICHS1 está dizendo é que simplesmente você deveria combinar essas informações de um jeito mais inteligente para dizer qual é o valor de fazer um teste de carcinogenicidade. Será que eu preciso ou não? Isso na pesquisa inovadora, por exemplo, se você está falando, Sim. né? Sim, para novos compostos. Seria muito interessante. Mas o mesmo princípio se aplica, na minha opinião, para outros cenários fora da indústria farmacêutica, porque a gente precisa fazer teste de carcinogenicidade para praguicidas, para substâncias químicas em geral. E você tem muito dado. Então, voltando para o meu raciocínio das EOPs como um delimitador do espaço que você tem que avaliar, é exatamente isso que eu vejo. Então, se você tem uma rede de EOPs que capta todos os mecanismos biológicos que são importantes para levar ao câncer, e se você tem um jeito robusto de medir esses mecanismos, você não precisa mais testar em vivo. Concordo. E aí é achar qual é a combinação ideal de testes de positivos e negativos que vai te dar esse nível de segurança. Então, a evolução desse paper que a gente publicou é um outro que, de fato, porque esse paper é muito mais conceitual, dizendo por que a gente acha que EOPs são uma boa forma de fazer o weight of evidence. E agora a gente tem um trabalho que já está submetido com o escopo inteiro do nosso trabalho ao redor de carcinogenicidade. Então, a gente fala lá como é que a gente desenvolveu as EOPs, quantas tem, que mecanismos elas cobrem, que dados estão associados a elas. A gente já desenvolveu uma primeira forma de fazer o reasoning, que a gente fala. A gente, com essa nossa primeira metodologia, tem uma cobertura muito boa, então a gente capta muito bem todos os carcinógenos, assim, 90%, acima de 90% dos carcinógenos que são conhecidos, a gente validou isso contra uma base de dados conhecida. A gente ainda tem um problema de especificidade, porque a gente está sendo super conservador, mas a gente vai resolver o problema de especificidade fazendo reasonings que são mais sofisticados, assim. Então, esse trabalho deve sair em breve, vamos ficar de olho, porque eu acho que é um primeiro, na minha opinião, é um trabalho que vai ser importante no sentido de abrir a visão de como é que a gente pode usar EOPs para endpoints que são mais complexos. Porque sensibilização cutânea é um desfecho que é sistêmico, mas é uma via única, você não tem uma rede. Agora a gente está falando de problemas bem mais complexos, com mais interseções de vias e ligações, né? Então, o mesmo conceito se aplica para a toxicidade reprodutiva, só que uma grande diferença da toxicidade reprodutiva é que, historicamente, o nosso jeito de avaliar a toxicidade reprodutiva é dar uma substância para um animal durante a gestação e avaliar depois o que acontece no final. Então, a gente diz é um teratógeno, afeta a fertilidade ou não, afeta a reprodução ou não, mas a gente não tem ideia do que acontece no meio. Então, o conhecimento sobre modos de toxicidade para a toxicidade reprodutiva é muito limitado, se a gente comparar com carcinogenicidade, por exemplo. Porque, para carcinogenicidade, as pessoas usam nomes diferentes, mas está todo mundo dizendo a mesma coisa. A gente sabe quais são as coisas que precisam ser avaliadas, isso está muito bem consolidado. Para a toxicidade reprodutiva, a gente tem pistas, assim, a gente sabe de coisas que são importantes, a gente sabe de sistemas hormonais que vão levar a desfechos, você sabe de receptores que você ativar vai ter um problema, mas assim é muito limitado. E eu acho que isso ressalta de novo o quanto que é limitado esse nosso jeito de simplesmente dar uma substância para o animal e ver o que acontece no final. Porque, para mim, é arriscado. Se você não tem noção de qual é o mecanismo, e se você sabe que um rato não é humano, como é que você vai dizer que aquilo é relevante para o humano, por exemplo? Então, você pode matar compostos que são muito promissores, ou você pode passar compostos que têm um risco. E a gente teve episódios com isso, a gente sabe, né? Mas a gente tem feito a mesma coisa, e aí eu acho que nesse espaço é onde, principalmente, os métodos alternativos vão ser muito importantes, porque os métodos alternativos que estão se criando para a toxicidade reprodutiva, por mais que ainda sejam limitados, são muito focados em entender mecanismos. Então, esses dados de modelos in vitro vão ser muito importantes para a nossa rede de EOPs para a toxicidade reprodutiva. Mas o foco não é esse, eu só quero dizer com isso que... Não, o foco é futuro, é tudo. O foco não é a toxicidade reprodutiva, nem a carcinogenicidade, mas eu acho que isso exemplifica mais ou menos a direção que a gente vai no sentido da toxicologia do futuro, dos métodos alternativos e os modelos em silico dentro disso. Então, acho que a gente vai operar nesse espaço em que você vai ter o conhecimento organizado de uma determinada maneira. Na nossa opinião, a EOPs é a melhor maneira de fazer isso. Existem outras maneiras também. E a gente vai descobrir o
que você tem que medir, qual é a melhor forma de combinar esses dados. Os modelos em silico vão estar lá como uma dessas ferramentas e, no final das contas, é um weight of evidence que vai ajudar a fazer uma conclusão. E a mesma coisa a gente vai fazer para redes de EUPs para toxicidade hepática, renal, cardíaca, enfim, porque a gente precisa ter um grande espectro de desfechos para serem cobertos que ainda dependem muito de testes em animais. Legal. Nossa, que aula. Não, eu não diria nem tanto só aula, mas é legal quando a gente conversa nesse nível para as pessoas imaginarem o quanto ainda tem de coisas para se construir, para se fazer, como a ciência ela é evolutiva, ela é dinâmica, e a gente está falando num alto nível. O Anax está trazendo para a gente aqui coisas que está sendo discutido fora do país, que tem que servir como inspiração para quem está nos ouvindo e falar, putz, deve ser muito interessante, eu vou tentar dar uma olhada. Isso aí tá são uma oportunidade. Exatamente. E eu não estou dizendo oportunidades, é de conhecimento, sabe? De vocês entenderem o que está acontecendo, e que às vezes a gente pode achar que a gente está distante, porque isso aqui não acontece no Brasil e tudo mais, mas não é por aí. Então, até porque estamos num mundo globalizado e o Brasil segue integralmente, praticamente, tudo que está acontecendo lá. O Anax, por exemplo, como a gente falou no início do episódio, ele estava aqui no Axê, passou para a Kimberly e hoje é o cara que está falando nesse nível aqui. Então, é para entender que quanto a ciência realmente ainda tem que evoluir, mas tem espaço para evoluir e a gente está nesse sentido, nessa busca, né? E eu só queria fazer uma pergunta com relação a esse tema ainda, que é, quando você fala que ainda precisa ser testado, a LASA é uma empresa de tecnologia, ela não é uma empresa que vai fazer testes, né? Como é que isso acontece para que vocês alimentem essas informações e tornem cada vez mais robustos e precisos esses... Eu acho que isso é onde a LASA talvez está numa posição muito privilegiada de, historicamente, ter atuado como honest broker de várias iniciativas de compartilhamento de dados, e a gente tem uma relação muito próxima com os nossos membros, de fato, e a informação vem dos membros. Então, a gente compartilha com as pessoas as nossas aspirações, a nossa direção, e as pessoas compram a ideia e elas gostam, elas acham interessante, e elas vão dizer, bem, eu tenho esse grupo de dados aqui que pode te ajudar, e é isso, é assim que a gente vai continuar desenvolvendo a ferramenta. Então, acho que o que é importante saber sobre isso é, muitas vezes, o resultado dessa nova abordagem que a gente está pensando em utilizar, que na LASA a gente chama de CAPTES, vai ser uma resposta dizendo que você precisa fazer esse teste. Então, a gente vai sair desse lugar simplesmente de ter sempre uma resposta concreta a partir dos dados. Você pode ter casos em que, para o teu composto, você ou tem dados para o teu composto exato, ou os dados não vão estar lá, mas você gerou um dado in-house, você vai ser capaz de adicionar esse dado dentro do contexto. Ou você pode ter um composto que é similar aos que estão na base de dados e com uma medida robusta de similaridade você vai dizer, eu não conheço teu composto, mas eu conheço esses que são muito parecidos com base nesses princípios e essas são as respostas. Ou se você vai dizer, eu não conheço, não tenho um composto semelhante, você precisa testar esses desfechos porque talvez é isso que seja importante. É isso que eu ia perguntar. Você vai conseguir, então, dizer, por exemplo, quais seriam os testes interessantes que o grupo teria que fazer, né? Além de uma resposta única, mas né? Mas essa, na verdade, é a melhor resposta. Porque, assim, mesmo que a gente não tenha o dado, a pessoa vai saber, qual caminho eu tenho que seguir para provar o endpoint que eu quero. Exato. Você tem um composto novo. Testes aleatórios. Você não sabe por onde começar. Você pode interrogar o sistema com várias perguntas. Então, uma pergunta pode ser, por exemplo, eu tenho esse composto, quais são os riscos, quais são os perigos que podem estar associados a esse composto? E aí a gente vai fazer um screening dele na base de dados e dizer, olha, talvez esses são os principais desfechos, comece por aqui, porque se der um positivo, talvez você queira desistir. Sim. Ou você pode também dizer, eu tenho esse composto com esses dados, o que eu faço depois? Qual é a minha próxima etapa? E o sistema também vai te ajudar a responder essa pergunta. A gente está muito distante disso? Isso é meio que um lance tipo metaverso? Ou tá no caminho? Eu acho que está mais perto do que a gente pode imaginar. Então é metaverso. A gente acha que está longe, mas está perto. Mas faz anos que a LASA desenvolve Faz muitos anos isso, que a né? LASA está nessa iniciativa, na verdade. Foram muitos anos de começar a consolidar esse conhecimento. E agora que a gente está vendo a carcinogenicidade sair do forninho. Mas eu acho que uma estratégia importante foi também essa de quebrar o problema, porque não dá para você querer desenvolver ferramenta que avalie tudo, sabe? Uma caixinha de Pandora que você bota lá e vai resolver. Então, se a gente começa a quebrar o problema com base no que a gente sabe melhor e com base em onde estão as necessidades, acho que isso facilita. Então, se a gente... Vão ser passos, eu acho que pensar assim, a gente está longe de substituir integralmente? Talvez sim. Mas eu acho que a gente tem passos muito claros, muito bem substanciados, assim, para garantir que a curto prazo a gente pode se beneficiar disso. Já tem uma evolução. Né?
Puxa, que legal. E acho que a experiência com o ICHS1 vai ser super importante para testar essa abordagem, para ver como é que os reguladores vão se sentir. Porque, no fim das contas, uma grande vantagem para os reguladores é o guia já está dizendo, você tem que fazer uma análise de peso de evidência. E os reguladores podem receber análises feitas de diferentes maneiras. A gente vai voltar na história do read across, ou até de um expert review, por exemplo. Tem várias maneiras de fazer, de documentar, etc. A vantagem de usar uma abordagem como essa é que é uma coisa padronizada, é um sistema que está te dizendo por trás, olha isso, você não pode fugir disso. Então, tem uma consistência que se adquire a partir de uma abordagem como essa, por exemplo. Então, acho que eu estou curioso para ver qual vai ser a experiência com isso, porque eu acho que isso também vai refinar um pouco quais são os próximos passos que a gente vai dar nas outras áreas. Nossa, muito legal. Eu acho que isso até mata uma das nossas últimas perguntas, assim, que é muito entender qual que é o futuro, né? O que você enxerga para o futuro da toxicologia. Mas eu acho que você podia também trazer, guardadas as devidas proporções, o que você enxerga, por ter vivido aqui no Brasil, o futuro da toxicologia aqui no Brasil. E o papel do toxicologista hoje, de quem sai lá da academia, para onde olhar, sabe? Se tem uma luz de esperança ou, de fato, é aquilo de fuga dos cérebros e o Brasil vai ficar sem toxicologistas e é isso aí, sabe? Eu acho que, de fato, a gente está em momentos diferentes, assim, talvez o mundo e o Brasil, e eu acho que é razoável esperar isso, né? A gente tem um outro histórico de indústria, a gente tem um outro histórico de inovação. A presença do toxicologista na indústria nacional é, de certa forma, ainda recente na indústria farmacêutica nacional. A gente sabe que a toxicologia já é forte em outras áreas. Mas eu acho que, pensando no futuro, eu sou otimista, eu sou sempre otimista, na verdade. Eu acho que no Brasil me deixa muito feliz ver esse movimento todo de pessoas da indústria reconhecendo o valor, a própria Anvisa lançando resoluções e cada vez mais demandando esse tipo de conhecimento nas submissões que são feitas. Então, eu acho que isso veio para ficar, não tem volta mais. Acho que o valor está claro para todo mundo e eu acho que isso só vai se consolidar. E se talvez a gente está alguns passos atrás em relação ao resto do mundo, eu acho que a gente vai continuar nesse mesmo ritmo e a gente vai se equiparar sempre. A gente tem pessoas brilhantes, a gente tem vocês sempre de olho no que está acontecendo, sabe? Trazendo a realidade do mundo também, acho que, sabe, ter uma visão não míope da coisa e pensando no que está acontecendo e pensando além do que está acontecendo agora. E isso é super importante para garantir que as coisas continuem evoluindo. Então, acho que eu sou otimista. Eu acho que talvez vai ter fuga de cérebros, infelizmente. Eu estava vendo esses dias uma matéria falando sobre a quantidade de imigração no Brasil nos últimos anos e é uma coisa absurda e fiquei me enxergando naquele número assim reflexivo. Não, tem uma carta que foi publicada na Nature recentemente que fala sobre a dificuldade de ser um pesquisador no Brasil, da academia, né? Então, é bem isso que você está falando. Exato. Então, acho que vai ter, de fato, mas eu não acho que... Mas eu também sou uma pessoa muito esperançosa e eu acho que é uma fuga momentânea. Talvez vocês voltem para casa. Esperamos que sim. Talvez vocês voltem para casa. Eu acho que é isso, assim, eu acho que vai continuar, as coisas vão continuar progredindo, eu acho que a gente vai ter, a academia continua formando pessoas maravilhosas, eu vejo colegas de quando eu estava terminando o doutorado que estavam chegando agora saindo, entrando na indústria, eu acho que esse movimento vai continuar acontecendo. E no mundo, em paralelo, o mundo tem outros desafios. O Brasil está vivendo os seus e o mundo está vivendo outros. Eu acho que quando a gente fala de métodos alternativos hoje em dia, existe muito, muito, muito ruído, como em qualquer coisa. Infelizmente, existe muita coisa que não vale a pena, sabe, investir tempo e atenção, porque não tem bons fundamentos. Eu acho que o mundo está vivendo agora um momento de tentar entender o que vale a pena se concentrar, sair um pouco dessa fantasia a respeito de métodos alternativos e passar para olhar o que de fato a gente tem agora. Eu participei de um evento que foi organizado pela British Toxicology Society com alguns representantes de alguns reguladores no Reino Unido em novembro. E o foco era exatamente esse. A provocação era, vamos parar de falar de fantasia e vamos compartilhar o que está acontecendo agora. O que a gente pode usar agora ou sobre o que a gente tem que construir as nossas bases para poder avançar isso. E acho que eu acho que foi um dos melhores eventos online que eu participei desde que começou a pandemia, assim, porque de fato foi uma coisa muito clara. E esse é o desafio do mundo. Eu acho que em vários níveis os reguladores estão se mexendo para tentar entender como é que se incorpora isso. A indústria está pensando como é que eu uso, a indústria de tecnologia está pensando em desenvolver, e tem várias outras indústrias desenvolvendo métodos in silico in vitro novos, inclusive para genotoxicidade. Então, acho que é esse o movimento do mundo. Assim. Tem outros desafios em relação ao Brasil, mas é isso. O progresso depende dessa... A gente tem que dar essas... Né, tem essas caídas, tem essas
tem sempre os temas da moda que vêm e vão, e aí você fica nessa, o que de fato importa. Mas, de maneira geral, eu sou muito otimista. Eu acho que essa visão que eu compartilhei um pouco, em que na LASA a gente usa Vendo EOPs, na verdade, é compartilhada. Eu tenho sentido que tem uma clareza a respeito disso agora. Várias pessoas usam terminologias diferentes, mas a gente está falando a mesma língua. Eu acho que isso vai ajudar a construir uma base muito sólida para o que vai ser a toxicologia no futuro, usando esses novos métodos. Assim. E se lá os desafios são esses, aqui são outros, eu acho que a gente vai continuar progredindo. Mas eu acho que de novo, esse trabalho de olhar para o que está acontecendo, sabe, não se deixar ficar para trás também é super valioso e importante. Então, é isso, eu acho que a gente precisa entender qual que é a nossa realidade e a nossa necessidade, né? Sem deixar de olhar o que está acontecendo lá fora, até porque, pelo nosso histórico mesmo, lá fora eles estão um pouquinho mais na frente. Então, não custa nada olhar e aproveitar aquilo que já foi desenvolvido, que já está consolidado, e aí a gente aplica aqui para sofrer menos, né? A gente consegue até evoluir mais rápido quando a gente usufrui aí do que já foi desenvolvido, né? E eu acho que outra coisa que é importante ver, a gente sempre olha muito para fora, e se coloca nesse lugar de a gente estar para trás, mas também é importante reconhecer que a gente está numa posição muito melhor do que a gente teve, talvez, alguns anos atrás, e está numa posição muito melhor do que vários outros países que sequer incorporaram os guias do ICH, que não têm esse mesmo nível de preocupação, que é uma coisa um pouco assustadora se você parar para pensar, né? Então, acho que o Brasil está numa posição também que a gente precisa respeitar e ter orgulho nesse aspecto. As pessoas, quando eu faço palestra sobre inovação na indústria, na academia e tudo mais, eles sempre me perguntam se na parte, por exemplo, de química medicinal tem esperanças que o Brasil tal. E aí eu sempre falo exatamente isso que você falou. A gente está no melhor dos mundos? Não está. Mas se você olhar para trás, há 10 anos atrás, quando eu saí da faculdade, eu falava, nossa, eu vou ter que trabalhar fora do país, porque assim, ou eu vou ter que ser professor. Basicamente, eram essas minhas duas escolhas. Ou eu fosse, que não é que seja ruim, eu queria ter sido, na verdade. Como você falou, minha cabeça era para ser professor, para ter um laboratório. Mas, se você olhar hoje em dia, já está diferente demais. Não está no ápice do que pode ter, mas com certeza a gente já está melhorando bastante. E ainda assim, apesar de termos ainda muitas dificuldades, a gente tem muita oportunidade, né? Então, diante de tudo isso que a gente está falando aqui, é uma oportunidade imensa para quem é curioso, para quem quer correr atrás. A oportunidade está lá, gente. Acho que é só a gente saber onde ela está e correr atrás dela, porque é possível fazer acontecer aqui também, né? E eu acho que um dos objetivos do podcast era justamente esse, era fazer o nosso papel de distribuir essa informação, conteúdo, para motivar mais pessoas a fazer parte dessa revolução e dessa evolução que o Anax está falando, do conhecimento, e transformar realmente, dentro das oportunidades que a gente tem no país, caminhar para uma melhora. Gente, foi muita coisa, mas já caminhando para o final, Anax, a gente vai fazer o nosso ping-pong, né? Que são as perguntas aqui que a gente faz bate-bola rápido com você. E aí eu vou começar fazendo as perguntas que você provavelmente já sabe. Mas eu vou te perguntar qual que é a sua principal fonte de informação hoje em dia, que você mais se atualiza, tanto profissionalmente quanto de vida. Pode falar o que você preferir. Cientificamente, eu acho que, de fato, é o PubMed. Eu acho que, hoje em dia, por trabalhar nessa área de muito mais focado em modelos em sílico, acho que tem revistas... Acho que eu criei um hábito, depois que eu cheguei na LASA, assim, tem revistas que eu sempre olho. Assim, isso era uma coisa que, quando eu trabalhava no doutorado, eu estava olhando tudo o que publicava, seguindo as pessoas que publicavam certas coisas. Mas hoje tem as revistas que eu gosto de ver, assim, recebo reports semanais ou mensais deles, dizendo esse é um resumo do que foi publicado, e eu consigo monitorar, porque assim, tem muita coisa acontecendo, não dá para ver tudo. Então eu escolhi as revistas que eu sei que são importantes. Isso é muito bom. Toxicology é uma delas? Claro. Não, isso é muito bom. Eu tinha esse hábito também no Axê. A gente tinha 3, 4 revistas que você tem que olhar todos os semanas, assim, basicamente. Ou uns blogs que alguém vai te falar os resumos. Exato. Então acho que isso é minha principal fonte. Eu acho que também o fato de estar num grupo de 60 cientistas, a gente tem um canal na LASA que a gente se comunica sempre, tem sempre alguém descobrindo alguma coisa que você não olha, e a gente tem uma troca muito interessante, a gente tem apresentações semanais muito rápidas de coisas interessantes que estão acontecendo, de pesquisas que cada um deles estão fazendo. Eu acho que isso é uma outra fonte de informação assim super útil. Eu diria que eu acho que o nível de exposição à informação que eu tenho experimentado nesse último ano assim na LASA tem sido
avassalador. Boa. E você? Muito bom. Nossa, eu tenho várias aqui. Vai lá, Eu fui vai lá, vai lá, anotando vai lá. 1 milhão de perguntas, assim, de ping-pong. Mas vamos lá. Pesquisa na indústria ou na academia? Indústria de uma maneira geral, assim, né? Tudo que não é acadêmico. Eu diria que na indústria agora. Acho que eu gosto do ritmo e de ter um propósito bem mais claro, assim. Eu admiro muito as pessoas que fazem pesquisa básica e estão construindo uma base do que sequer eles vão ver em vida, assim. Mas eu acho que a minha personalidade gosta dessa coisa Exige de ver ver o o fim, resultado. né? Assim. Não, e de A ver aplicação, aplicação. Exato. Isso aí. Opa. Vai lá. Não, pode. Não, pode ir. Você tem tantas aí? Eu tenho algumas. Se você tivesse que escolher, assim, hoje, o que você se sente mais confortável, né? Trabalhar numa indústria, consumindo aquilo que a Lasa, por exemplo, fornece, ou do outro lado da tela, como você disse no começo, que é desenvolvendo essas ferramentas. Então, fornecedor ou consumidor? Eu tenho uma paixão pela toxicologia, assim. Eu acho que eu tenho uma coisa que eu sinto ainda muito amor quando eu sento para escrever um report, para fazer uma avaliação, sabe? Ter esse desafio do desconhecido, de pegar uma substância e falar o que a gente sabe sobre ela, para onde vai. Mas eu acho que, se eu tiver que escolher... Eu estou muito feliz fazendo o que eu estou fazendo e acho que tá desse lado de ter uma liberdade criativa, de poder pensar assim, para onde é que as coisas vão, o que a gente tem que fazer agora, sabe? Usar esse meu conhecimento, essa minha paixão por fazer uma avaliação toxicológica para pensar o que eu gostaria de ter na minha mão agora me preenche muito, assim. Então, acho que eu estou curtindo essa coisa de estar do outro lado e de poder ser criativo. Lembrando que a gente está falando de um recorte do Anax hoje, né? Assim, acho que todas essas suas fases foram importantes para você chegar onde você está hoje, mas eu acho que deve ser muito gratificante mesmo, você usar tudo que você construiu para aplicar, porque é a questão da aplicação, é de ver tudo que você desenvolveu ao longo da sua vida sendo aplicada de outra forma. Você acabou de me lembrar que eu fiz recentemente o teste lá do American Board of Toxicologists. Verdade. Eu não quis abordar isso, porque eu falei, nossa, vai ficar gigantesco esse episódio. Maravilhoso. Você acabou de falar Mas isso. acho que tem que falar, sim. Você me fez lembrar da sensação que eu tive quando eu estava fazendo aquela prova, assim. Porque isso é uma coisa um pouco assustadora. Essa prova era uma coisa que na Kimberly as pessoas tinham, esse título era muito comum. E todo mundo falava, você tem que fazer exame preparatório, blá, 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 blá. Eu não tive tempo, pensei, já estou inscrito, eu vou lá fazer a prova. Mas E quando eu andando com o sentei para casarré, fazer... assim, tipo, embaixo do braço. Exato. Assim, você vai ler o guia do candidato, a bibliografia. Todos os guias do CH e do OECD e o casarré, assim. Tipo, leia tudo. Coisa pouca. Mas o que foi legal é que quando eu sentei para fazer aquela prova, aquilo foi uma viagem no tempo, assim, da minha trajetória. Porque eu lembrei da minha aula de delta-ala de chumbo na toxicologia da graduação, das aulas de toxicologia ambiental na graduação, das minhas conversas de genotoxicidade com a Ana Paula no laboratório, do meu trabalho com impurezas no Axê, das minhas avaliações de exposição na Kimberly e de EOPs na Lasa, assim. Foi uma coisa que eu pensei, caraca, como é possível? Aquilo foi uma viagem no tempo, assim. E foi muito bonito e gratificante ver. Eu saí da prova pensando assim, eu não quero saber se eu passei, se eu não passei, mas que eu fui feliz, sabe? Não parecia que eu estava fazendo uma prova, assim. Parecia que eu estava tipo, nossa, será que você lembra? Que legal, lembrando da minha vida do passado. Que legal, muito Então é legal ver que as coisas também se contornam. Por mais que pareça que eu tenha dado passos muito abruptos e muito diferentes, assim, no fim das contas tem uma linha que une essas coisas aí. Qual o nome do certificado, só para as pessoas que... Se chama... É um certificado do American Board of Toxicology. O certificado se chama Diplomate of the American Board of Toxicologists, que é uma coisa que internacionalmente é uma prática, né, para se reconhecer toxicologista. Como toxicologista para o mundo inteiro, né? Exato. Existe uma certificação na Europa que é diferente também. Mas é isso, uma certificação. Boa. É minha vez. Ah, tá. Qual a sua principal ferramenta de trabalho hoje em dia? Nossa. Minha filosofia... Eu acho que é meu caderno. Eu ia dizer o Outlook, mas é meio triste dizer Outlook, né? Não, tem pessoas que... Você gira... Tem pessoas que falaram Word já aqui, só para dizer. Não sei se já passou, mas teve pessoas que falaram Word. Nossa, não. Word não, definitivamente não. Eu uso bastante Word, mas... Você senta, você vai abrir tua agenda para saber o que você vai fazer naquele dia, ou você prepara uma reunião que você já sabe o que vai acontecer, e você vai sair dali e vai para a próxima, e você está nas plataformas de reuniões online, talvez, né, também. Mas o meu caderninho também é maravilhoso, porque... Eu gosto de fazer minhas listinhas. Porque eu me acho tão arcaica com o meu caderninho que fica aqui, porque às vezes eu penso no meu caderno. Eu tenho tentado transferir um pouquinho para o Notes, por exemplo, né? Porque, enfim, às vezes eu não consigo ter acesso ao meu caderno, a depender de onde eu estou. Mas,
Mas eu gosto Cara, da eu fui na caneta casa do meu irmão ainda. esses dias, eu achei as minhas pastas da graduação, que eu tinha uma pasta para cada matéria, assim, bem, sabe, bem nerd, nerd. bem... Minha mãe jogou Eu olhava tudo aquelas fora. anotações- Minha mãe jogou tudo fora esses dias. Dei para minha sobrinha várias, que ela estava fazendo que ela farmácia tá também, ela fazendo, amou. é. Falei, nossa, olha que coisa maravilhosa. Não tem porque. Aí agora tem uma galera usando vários cadernos super tecnológicos. Não sei se vocês viram, os cadernos que você, tipo, você faz e depois ele transfere. Você escreve, normalmente, ele transfere automaticamente para um arquivo. Você tem um jeito de apagar, então ele é para sempre, é ecológico, vai durar para sempre aquele caderno. Nossa, eu usava Uau, nunca iPad ouvi isso, isso é fazendo. muito velho. É muito melhor que o iPad, muito assim, eu melhor. experimentei, tipo, a escrita é muito melhor, mas Ah, é? ainda acho que é uma coisa meio estranha, assim. Tá O certo. caderninho não... Você ainda não chegou nessa Não. geração. Apesar de ser bem novo, inclusive. E de trabalhar na indústria de tecnologia. Escolhe mais umas duas aí pra não Ah, ficar eu muito tenho extenso uma e muito depois, maravilhosa. E depois eu fecho. Que eu sempre lembro esses dias, eu tenho escutado tanto essa Ele cidade. já sabe qual que é essa da pergunta. Mas eu preciso fazer essa pergunta. Ele já sabe qual que é. Doutor Severiano, Mossoró, Lagoinha. Doutor Severiano. Maravilhoso. Isso é Isso é uma piada interna. Mas, gente, piada mas interna. Mossoró tem aparecido tanto na TV ultimamente e não tem como não lembrar. A gente precisa fazer essa viagem pro Rio Grande do Norte e passar, Por Mossoró? claro. Ou por Alagoinha? Mossoró é o todos. aeroporto mais mais próximo de Doutor próximo. Severiano, Cidade, então. É verdade, você falou. E aí, manda a sua última. Minha última. Mas do momento mesmo agora. Que eu sei que tem uma parte da sua história também, né? Que você foi muito sucinto na sua história, apesar de ser uma pessoa muito jovem, que você fez o seu intercâmbio para a Inglaterra. Então, você já tem uma história com a Inglaterra faz um certo tempo, né? E aí, coincidentemente, hoje você está lá vivendo a sua vida e se desenvolvendo e construindo mais um capítulo da sua vida. Então, eu vou fazer essa pergunta meio provocativa. Leeds ou Londres? Nossa, pegou pesado. Não, na verdade eu tenho muita clareza disso. Leeds. Não, mas Leeds é muito Uau. bonito. É chocante Leeds isso. muito bom. bonito. Mas eu devo dizer que, tipo, quando eu morei na Inglaterra, que eu morei em Cambridge, eu vivia em Londres todo fim de semana, que é, né, Cambridge é uma cidade muito pequena, e Londres era onde tudo acontecia, tem essa coisa toda, muitas histórias. E você é muito cosmopolita, né? Eu sou. Apesar de vir de Doutor Severiano, o Anax é muito cosmopolita. Por exemplo, ele usa assim, ele sempre usou a cidade de São Paulo muito melhor que eu, que sou nascida e crescida aqui. Eu acho que eu tive medo de mudar de São Paulo para Leeds, isso é uma grande verdade, assim, porque eu pensava, nossa, uma cidade menor, né, na Europa, toda essa história toda, eu tinha muito medo de ficar entediado, assim. Mas eu me surpreendi muito com Leeds, assim. Leeds é uma cidade muito, muito, muito diversa, muito culturalmente ativa, tem muita coisa acontecendo, tem gente de muitos lugares, tem muitos restaurantes e bares e grupos e eu já assisti filme brasileiro no Festival Internacional de Cinema de Leeds, que nem foi lançado no Brasil ainda. Então eu comecei a descobrir Leeds de um jeito, e eu acho que eu também descobri, talvez pelo momento pandêmico que a gente viveu, eu já estava numa fase meio querendo vazar de São Paulo, fugindo para o mato de vez em quando. E aí em Leeds eu encontrei uma mistura muito balanceada da cidade, com morar do lado de um rio, andar 10 minutos e estar no meio do silêncio, assim. Então, e aí recentemente eu voltei em Londres para encontrar uma amiga e eu fiquei atordoado, assim, depois de 2 dias, que tudo era Fica cheio, bagunça. tinha muita gente, tinha fila, tinha trânsito, meu Deus do céu. Eu falei, caraca, eu já não sei mais viver nessa loucura. Então, eu acho que no momento Leeds tem meu coração, assim. Talvez eu queira voltar para a loucura de novo em algum momento. Tá certo, o importante é isso. Para fechar, minha última pergunta. Porque eu sei que você gosta disso, então vai ser, acho que a primeira pessoa com quem eu vou fazer essa pergunta que eu sempre vinha pensando em fazer. Uma indicação de alguma leitura que eu sei que você adora, você é um cara que lê bastante. E inclusive são Não livros só de bem trabalho, interessantes. né? E ele lê livros que, por exemplo, no meu caso, é bem distante, e aí é sempre interessante perguntar para ele o que ele está lendo. Quando eu visitava a sua casa, eu via os livros que você estava lendo. Então, o que você está lendo hoje em dia? Então, eu vou falar 2. Um que eu acabei de ler recentemente, que é do Humberto Maturana, com o Francisco Varela, que se chama Árvore do Conhecimento. Esses caras são biólogos. Humberto Maturana é chileno, não tenho certeza de onde é o Varela, talvez seja chileno também. E eles, na verdade, construíram uma teoria muito interessante, baseada no pensamento sistêmico, mas é um jeito de pensar como que a gente se organiza socialmente como um ser biológico e quais são as bases biológicas do conhecimento em si. Então, acho que eles têm uma ideia muito bonita, eu acho, da vida. Tem uma base bioquímica e biológica muito forte na teoria deles, mas como que isso se transmite para a sociedade, para as relações. E tem muita gente que aplica isso hoje no contexto de novas metodologias de educação, por exemplo. É um livro super interessante. Tem um pouco de ciência, um pouco de filosofia. Nossa, deve ser mesmo. Deve Fica a ser mesmo. dica. Legal. Eu super recomendo. E um pouco de ficção.
eu não gosto de coisas que viram pop, assim, mas eu preciso falar que o Torturado é um livro muito, muito, muito bonito. É um livro do Itamar Vieira Júnior, que é um escritor baiano. É uma não ficção que fala da vida no sertão e eu acho que aquilo me tocou muito. Talvez, eu não sei se vai ser igual para todo mundo. Tem muita gente falando desse livro, e, de novo, eu não gosto das coisas pop, assim, mas esse livro vale a pena ler. É uma coisa pop que eu recomendo. E me tocou de um jeito especial porque eu acho que ele descreve a vida no sertão com um nível de precisão, assim, que me tocou muito emocionalmente. Né? Me lembrou das histórias que eu vivi, das histórias que eu escutei minha avó e minha mãe contarem. E é muito, muito, muito lindo e tocante, assim. E eu acho que ele também, o autor desse livro, ele joga com uma coisa de contar a mesma história sobre a perspectiva de diferentes personagens, que é uma coisa muito brilhante, assim. Você não percebe quem é que está falando naquela hora, depois você percebe que a mesma história está se repetindo, mas sobre uma outra perspectiva, e acho que isso é genial. E é um livro que foi premiado, inclusive. E ontem eu comprei um novo livro dele, que eu estou curioso para ver. Já vai receber a terceira indicação. Eu super recomendo, se quiser uma não ficção. Se quiser uma não ficção, A Árvore do Conhecimento, e uma ficção, O Torturado. Maravilha. Muito bom. Mais alguma coisa? Sempre o Anax é muito maravilhoso. Né? Mais alguma coisa? Eu acho que já exploramos bem ele. Nossa, galera, foi muito, muito, muito legal. Eu acho que o episódio, mais do que uma aula, foi uma questão de perspectivas futuras para tentar abrir a mente de todo mundo sobre o que a ciência dentro da área da toxicologia em sílico ainda nos aguarda, o que a gente pode esperar, né? E Anax, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. É um prazer ter você aqui. A gente adora conversar com você, acho que você sabe. Tanto na frente das câmeras quanto fora delas. Então, mais uma vez, muito obrigado. A gente fica feliz. Vamos fazer com certeza, sempre que você puder e tiver disponibilidade na sua agenda, vai ser um prazer para a gente discutir e falar. A gente vai colocar na descrição do episódio o link do artigo. E assim que você lançar o próximo, nos avise também. A gente faz uma nova, mas é um prazer recebê-lo aqui. Claro, muito obrigado. É sempre muito um prazer. Estou felizaço de ver a Spectra física agora também. É verdade, né? Você acompanhou a Spectra desde o seu início em pensamento, né? A concepção do nome Spectra. É verdade. E é muito legal ver tudo isso acontecendo. Foi na sua casa, na minha casa. É muito bonito ver isso acontecendo e, como disse de novo, eu acho que é muito legal ver que vocês estão fazendo esse papel de, sabe, não deixar a gente para trás, de puxar o carrinho e botar o Brasil nesse lugar privilegiado, nesse lugar bonito e orgulhoso que a gente está agora. Então, parabéns por esse trabalho. E obrigado pelo convite. Não, obrigada. E saiba que você faz parte desse trabalho, né? Eu acho que as nossas relações, gente, independente de serem profissionais ou que podem se transformar numa grande amizade, elas são importantes para isso também. Então, a gente está sempre junto, a gente está sempre se ajudando. A nossa rede de relacionamentos, de contatos, elas são muito importantes, inclusive para a gente saber o que está acontecendo do outro lado do oceano, né? E assim por diante. Então, a gente agradece muito. É sempre um prazer imenso ter você conversando com a gente, ter você por perto, ter você em São Paulo, no Brasil, mas a gente também vai te visitar em breve lá na Inglaterra. Enfim, então, espero que vocês tenham aproveitado, porque a gente aqui sempre aproveita infinitamente o conhecimento do Anax e hoje acho que ficou muito claro, inclusive, o que a gente vai ter aí para o futuro, né? Foi quase uma previsão do futuro aqui na área da toxicologia. E, Anax, antes de acabar, suas redes sociais, para se alguém quiser te seguir, entrar em contato, tirar alguma dúvida, alguma coisa do Pode tipo. Pode ser só profissional, tá Isso, por favor, gente. Quais são as suas redes sociais para as pessoas te encontrarem? Eu estou no LinkedIn como Antônio Anax, então estou super ativo lá, compartilho coisas da LASA, coisas de ciência, eventos que a gente vai falar e que a gente vai participar. E recebo muito contato de várias pessoas com perguntas de muitas coisas e gosto de manter essa rede ativa assim. Então, estou lá. Me achem, me adicionem. Não, e mandem mensagem, pô. E para quem tem interesse em conhecer mais todas as ferramentas da LASA também, a gente convida a consultar aí o site da LASA, né? Então, é lasalimited.com ou também .org, pode falar com a gente, que a gente é sempre aberto e muito feliz. Fazemos essa ponte também. Fazer essa ponte também para como nossos grandes parceiros. Como nossos parceiros.
E, galera, então, fechando, indo para o final de fato, porque eu já falei que a gente está indo para o final faz umas 3, 4 vezes aqui. Antes de fechar, então, não se esqueçam, por favor, aqueles 3 pedidinhos iniciais. Se inscreve no canal, curte o vídeo aí pra gente, curte lá no podcast e interaja, mandem comentários, mandem dúvidas, assuntos que vocês queiram ouvir nos próximos episódios. A gente fica muito feliz e a gente está sempre muito disponível a conversar e interagir com vocês lá nas redes. Beleza? Lembrando, então, que o acaso favorece as mentes preparadas e a gente espera que qualquer uma dessas informações que a gente discutiu aqui seja o acaso que vocês precisam. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau. Foi bom esse tchau. E aí?